Volume 5. Capítulo 5. 2 de janeiro de 2023. Ao contrário de ontem, o céu da manhã estava sombrio e escuro, embora visível apenas através da faixa da abertura externa, é claro. Nossas atividades do dia começaram com um pouco de arrumação do inventário. Depois de tomarmos o café da manhã no restaurante da pousada, voltamos para a suíte do quarto andar e materializamos os itens ganhos no dia anterior sobre a mesa. A maioria dos itens eram materiais de uso incerto deixados pelos muriquis, como peles de macaco, aranha e caudas fofas, mas o problema real era o que o falecido Cylon havia deixado. O ouro e as joias tinham sido pegos pelos muriqui ladrões antes de nós os recuperarmos, então eles estavam misturados ao nosso dinheiro agora, mas não tínhamos certeza se era certo usar ou vender os itens equipáveis que ele havia deixado. Será que o Cylon tem família? Murmurou Azuna, levantando um pingente dourado vistoso. Balancei a cabeça. Não me lembro de haver uma esposa ou filhos naquela mansão dele. Entendo. Mas a questão mais importante é: isso significa que o Cylon simplesmente desapareceu de Aincrad para sempre? Isso não significa que ninguém mais pode iniciar a missão Maldição de Stashion. Novamente, balancei a cabeça. Não, duvido que chegue a esse ponto. Meu palpite é que, quando ele apareceu no esconderijo em Suribus, já havia um Cylon diferente na mansão em Stashion. O que Morte matou era apenas o nosso Cylon. Aposto que isso não terá nenhum efeito sobre os outros jogadores que iniciarão a missão depois de nós. Azuna pressionou os dedos em sua têmpora esquerda e gemeu, Ugh. Eu simplesmente não consigo entender essa ideia. Os mapas instanciados já são difíceis, mas ter a mesma pessoa em vários lugares ao mesmo tempo é simplesmente... Eu sei como você se sente, eu disse com uma risada. Despejei a jarra de suco parecido com limonada em 2 copos e dei um para ela. Tomei um gole do líquido açucarado e continuei. Durante a missão Guerra Élfica no 3º andar, tenho certeza de que mencionei que, para obter a Aneal Blade no 1º andar, você precisa fazer uma missão para coletar ingredientes medicinais da floresta para uma garota doente. Quando ela bebe a poção pronta, ela melhora, mas somente enquanto você estiver na cabana. Quando outro jogador entrar no local para iniciar a missão, ele verá novamente uma garota doente sofrendo. É inevitável, veja bem. As pessoas ficariam loucas se apenas o grupo mais antigo pudesse cumprir uma determinada missão. Ainda assim, há algo de estranho nisso. Sim, eu sei. Azuna também tomou um gole de seu suco. Ela franziu os lábios e depois suspirou. Sinto que o Cylon também estava sofrendo, no fundo. Ele foi o primeiro aprendiz de Pitagrus, mas seu mestre disse que ele não poderia herdar o título, então ele ficou furioso e o matou. E depois teve que carregar esse segredo por uma década inteira, certo? Além disso, alguém fugiu com o cubo dourado que tinha a marca de sua mão ensanguentada, então ele sabia que pelo menos uma pessoa estava ciente da verdade. Tenho que acreditar que ele estava no limite durante todos esses 10 anos. Ela estava fazendo conjecturas como se o Cylon fosse uma pessoa real. Como um NPC, eu duvidava que ele sentisse qualquer culpa, pois não estava programado para isso. Mas, pensando bem, diferentemente da versão beta, a versão atual de Aincrad apresentava vários NPCs com tanta inteligência e emoção que eram quase indistinguíveis das pessoas. Kismel, Visconde Ophilis, e talvez Cylon também. Azuna se recostou no sofá, exalou e continuou. Eu pensei que talvez no final da missão, o Cylon se arrependeria de seu crime e aceitaria sua punição, e talvez até encontrasse o perdão, mas isso não aconteceu. Ei, Kirito. Se voltarmos a Stashion e realmente encontrarmos outro Cylon na mansão de lá, a missão não continuará de onde paramos, certo? Não, acho que não vai. Na verdade, não terminamos aquele evento crucial, por exemplo. Aposto que o registro da missão ainda está preso no meio do caminho. Eu já estava com a janela do inventário aberta, então mudei para a guia de missões e toquei na entrada Maldição de Stashion para torná-la missão ativa. A última linha da missão dizia: Vejamos. Cylon, Lorde de Stashion, foi morto por bandidos. Você deve encontrar o local adequado para usar as 2 chaves restantes. Ficamos olhando um para o outro em silêncio. Depois, ambos olhamos para a mesa. Entre os vários artigos, havia 2 chaves, uma de ouro e outra de ferro. O quê? Espera aí, o fato de o Cylon ser morto fazia parte da história dessa missão. Azuna perguntou, mas eu balancei a cabeça várias vezes. Não, isso não é possível. Morte e seu amigo não eram NPCs, eram outros jogadores. Diz que eles são bandidos, mas não é como se o sistema Sal estivesse controlando-os e fazendo-os fazer isso. Então,
Por que o registro da missão diz isso? 1. A única coisa em que consigo pensar é que eles consideraram a possibilidade de o Cylon ser morto por outro jogador quando o evento for entre cidades e prepararam essa mensagem, talvez. Sério, disse ela, lançando-me um olhar de incredulidade. Se eles iam se dar a tanto trabalho, não poderiam simplesmente tornar o Cylon tão super resistente que ninguém poderia matá-lo. Bem, isso é verdade, mas então você teria que se perguntar por que alguém que não era um lutador seria tão forte, certo? Esse é o tipo de coisa com a qual Saul é realmente exigente. É verdade. Quero dizer, eles se dão ao trabalho de imprimir todo o conteúdo de todos os livros do mundo, mesmo que não possamos lê-los, admitiu Azuna. Ela colocou seu copo de limonada na mesa e pegou as chaves de ouro e de ferro. Essa chave dourada é a que encontramos no esconderijo, certo? Então, onde usamos essa chave de ferro? Não sei. A chave dourada vai para a masmorra embaixo da mansão do Lorde, mas nunca vi a de ferro antes. Calabouço. É lá que você encontra o cubo dourado? Eu não tinha certeza se deveria responder a essa pergunta ou não, mas então decidi que, como já havíamos saído completamente da linha da história com a qual eu estava familiarizado, não faria mal, afinal. Sim, admiti. Quem pegou o cubo do local do assassinato de Pitagrus e o escondeu embaixo da mansão foi a ex-empregada com quem conversamos primeiro. Seu nome era Teano, eu acho. Na verdade, ela também era um gênio dos quebra-cabeças e Pitagrus queria torná-la sua herdeira do título. Oh, sério? Mas Teano viu o Cylon matar Pitagrus, certo? Por que ela escondeu a arma do crime, em vez de acusá-lo como testemunha? Veja, o problema é que Cylon e Teano eram amantes. Oh, Azuna murmurou enquanto absorvia isso, olhando para as chaves em suas mãos. 10 anos atrás. Cylon teria 30 e poucos anos, e Teano teria cerca de 25, eu acho. Então, talvez ela não estivesse com vontade de acusar seu amante de assassinato, mas sua consciência não permitia que ela ficasse parada sem fazer nada. Acho que foi mais ou menos assim. Teano trancou o cubo dourado embaixo da mansão do senhor e depois colocou a chave no esconderijo em Suribus. Ela queria que o Cylon admitisse seu pecado e o expiasse. O que você quer dizer com isso? O calabouço sob a mansão é uma série de quebra-cabeças super difíceis, e não é possível chegar à última parte sem uma dica de um dos livros no escritório do esconderijo. Durante 10 anos, Teano esperou que Cylon admitisse seu crime e procurasse sua ajuda. Ela lhe contaria a localização da segunda casa se ele o fizesse. Para recuperar o cubo dourado, Cylon precisaria estudar os livros do esconderijo o máximo que pudesse e resolver o quebra-cabeça da masmorra. E, de fato, esse é o teste que determina se você tem o que é preciso para herdar o título de Rei dos Quebra-Cabeças e Lorde da Mansão. Mas o Cylon não tentou fazer o teste ele mesmo, ele apenas continuou contratando pessoas para fazê-lo. E ainda por cima paralisando e sequestrando as pessoas que ele contratou, observei. Azuna soltou um longo suspiro. Se Morte não tivesse interferido, o que teria acontecido conosco? Cylon ia nos trancar na masmorra da mansão para nos obrigar a recuperar o cubo para ele. Mas Teano descobria, e ela nos ajudaria nas ruas secundárias de Station e, a partir daí, trabalharíamos com ela na busca, na rota principal. Talvez devêssemos perguntar a Teano o que fazer com essa chave, sugeriu Azuna, segurando a chave de ferro. Concordei provisoriamente. Essa seria a ideia ortodoxa. Também poderíamos ignorar Teano, usar a chave dourada para entrar na masmorra e pegar o cubo por conta própria. Mas não posso prever como a história se desenrolará nesse caso. Bem, então não vale a pena perder tempo. Azuna se endireitou com as chaves ainda na mão, mas eu agarrei sua manga e a forcei a se sentar novamente. Espere um pouco. Ainda não concluímos a investigação mais importante. Mas o resto é coisa de Cylon, certo? Espere, você não vai vendê-las, vai? Não, não vou. Embora eu aposte que essa máscara de gás valeria uma boa quantia. Levantei brevemente a máscara de couro bastante feia que Azuna havia usado na noite passada quando se aproximou sorrateiramente do usuário da adaga. Depois a coloquei de volta na mesa. Em seguida, coloquei todos os equipamentos no depósito especial de itens do quarto de hotel, limpando a mesa para que eu pudesse materializar a picareta de arremesso de metal escuro e a adaga muito usada. Azuna fez uma careta quando os viu. Ah, claro! Você estava muito fixado neles. Isso me lembra que outro deles caiu para mim. O quê? Para minha incredulidade, Azuna abriu sua janela e rapidamente produziu uma nova.
Colocada lado a lado, ficou claro que, em termos de cor, textura e desenho hexagonal curvo, era idêntica à primeira. Embora isso tenha sido surpreendente, percebi rapidamente que a primeira picareta do conjunto de 3 não havia me acertado e desapareceu nas árvores quando Morte a jogou. Um muriqui ladrão deve tê-la pego e, quando Azuna o derrotou, a picareta caiu em seu inventário. Oh, belo trabalho de combinação, Macaco e Azuna. Isso, não parece um elogio, murmurou ela, fazendo uma careta novamente. Mas, espere um pouco. Ela colocou um dedo na bochecha e comentou: todos os itens que recebemos dos muriquis foram direto para o nosso armazenamento de itens, certo? Sim, eu disse, imaginando onde ela queria chegar com isso, mas descobri que não tinha resposta para a próxima pergunta. Então, por que todos os itens do Cylon caíram no chão quando Morte o matou? Ela tinha razão. Tínhamos sobrevivido porque o Cylon deixou cair o seu frasco de veneno de Nanepent ao alcance da nossa respiração. Mas ele não deveria ter entrado automaticamente no inventário de Morte? Bem, há duas possibilidades que posso ver. Ou Morte não tinha quase nenhum espaço sobrando em seu inventário, ou as regras para deixar cair itens são diferentes quando um jogador mata outro jogador ou um NPC. Morte provavelmente é de alto nível, então tenho minhas dúvidas sobre o primeiro. Isso é verdade. Ele deve estar limitado no espaço porque alterna entre a espada e o machado, mas, mesmo assim, não consigo imaginar que ele tenha planejado vir nos atacar estando abaixo do limite de peso. Portanto, pode ser um conjunto especial de regras, mas não há como testarmos isso. Como isso funcionou na versão beta? Sinto que foi a mesma coisa que quando caçava monstros, mas não fiz PK, então não posso lhe dizer com certeza. Se encontrarmos Argo em algum lugar, devemos perguntar a ela. Eu disse, interrompendo o tópico de queda de itens e voltando para a picareta preta sobre a mesa. Tínhamos conseguido 2 das 3 picaretas envenenadas, mas o verdadeiro problema era saber de onde elas tinham vindo. Rezei para que houvesse uma dica para a resposta nas propriedades do item e toquei em um deles. Azuna e eu nos aproximamos para ler as informações. É chamado de espinha de chamargor. Acho que sim, ela se esquivou. O que isso significa? Perguntei. Eu estava me sentindo como se estivesse usando minha parceira como um dicionário inglês-japonês ambulante, mas Azuna não parecia estar irritada. Espinho é provavelmente como espinho nesse caso. Eu diria que Chamargor é um nome próprio, mas nunca ouvi falar dele no mundo real ou em Encrad. Continuei lendo. As classificações de ataque e durabilidade eram um pouco mais altas do que as que você poderia comprar em uma loja, mas nada chocante. O verdadeiro problema era o efeito especial abaixo disso. Paralisia. 3 Quando essa espinha perversa ataca, ela confere um efeito de veneno paralisante de nível 2. O veneno desaparecerá depois de 3 usos. Uau! Nível 2? Ainda nem chegamos ao nível 1 de veneno paralisante. Isso significa que uma poção de cura de nível 1 de uma loja de itens provavelmente nem funcionará nisso. Então, o que você pode fazer? Ou aumente o nível da habilidade de mistura para que você possa criar potes de cura de nível 2 ou use um cristal purificador, mas... Azuna fez um nó na sobrancelha. De quanta proficiência você precisa para criar poções de nível 2? Cerca de 100, eu acho. Essa reação estava tão perfeitamente alinhada com o que eu diria que não pude deixar de olhá-la de lado. Azuna reconheceu o que tinha feito e ficou um pouco vermelha, gaguejando. E ainda não estamos recebendo nenhum item de cristal nesta fase. Então, no momento, não há como neutralizar a paralisia dessa picareta. Bem, a principal maneira de desfazer venenos prejudiciais ou paralisantes era usar poções ou cristais, mas isso não era tudo. Entre os tipos aparentemente limitados de alimentos e bebidas deste mundo, havia alguns com efeitos de debufcurim, e havia uma boa variedade de itens materiais que forneciam benefícios curativos e de cura quando usados por conta própria. Além disso, havia armaduras e acessórios que aumentavam a resistência a venenos. Minha mente estava completamente fora dessa tangente quando Azuna soltou um suspiro agudo. Ela estava lendo o texto na parte inferior da janela de propriedades. O que é isso? O elfo pálido General Enitzai enfrentava o dragão mágico Chamargor e cortou cada um de seus espinhos, que enchiam de veneno morto. Ela recitou, enquanto eu acompanhava o texto. Aparentemente, Chamargor era um dragão com espinhos venenosos. Mas essa não era a parte louca. O elfo afundado estava claramente se referindo aos elfos caídos. E o indivíduo chamado General Enitzai era alguém que Azuna e eu havíamos testemunhado pessoalmente. Espere um pouco.
Você quer dizer que essa picareta é uma espinha que o general Enentzai cortou de um dragão? É o que está escrito aqui. Mas, por quê? Tive que fazer uma pausa para beber o resto da minha limonada. Por que o Morte tem algo assim? Você não acha que ele realmente derrotou o general Enentzai? Acha? Azuna se perguntou. Pensei bem e balancei a cabeça. Não, não posso acreditar nisso. Você viu o cursor colorido do general, não viu? E suas bochechas ficaram mais pálidas do que o normal. Nós tínhamos visto o general Enentzai na base dos Elfos Caídos, escondida nas profundezas da masmorra submersa no quarto andar. Eu estava no nível 16 na época, e seu cursor parecia preto puro para mim. Não tive nem mesmo um instante de vontade de sair do meu esconderijo e desafiá-lo para uma luta. Mesmo agora, 10 dias depois e no nível 19, eu tinha certeza de que, se tivesse feito isso, eu e Azuna estaríamos mortos em menos de 1 minuto. O elfo caído estava cercado por uma aura fria como o gelo, e mesmo jogadores experientes como Morte e o usuário da adaga não teriam chance contra ele. Em outras palavras, se eles fossem fortes o suficiente para derrotar Enentzai, poderiam facilmente ter matado nós dois sem precisar tirar vantagem daquele evento de paralisia. Se alguma coisa, eles teriam que se esgueirar para o esconderijo dos Elfos Caídos e roubá-los, ou eles receberam um drop muito raro de um dos Elfos Caídos inferiores, do tipo que estávamos lutando, eu acho. Eu mesmo não tinha certeza sobre isso. Decidi tocar a adaga ao lado das picaretas. Quando li as propriedades que apareceram, minha voz ficou presa na garganta. Ele foi chamado de Cunha da Agonia. Seus bônus especiais incluíam melhor resistência a veneno e gelo e uma baixa chance de causar dano por sangramento a qualquer alvo. O texto de descrição a descrevia como uma adaga dada como prêmio pelo comandante Elfo Caído. Um prêmio de Elfo Caído? Murmurei. Azuna tirou minha cabeça do caminho com a sua para ler o texto e ficou igualmente chocada. Isso significa que era uma recompensa de missão. Eu não tinha uma resposta imediata para sua pergunta. A descrição do item não sugeria nenhuma outra interpretação, mas, se fosse verdade, isso significaria que o usuário da adaga recebeu uma missão do comandante Elfo Caído, concluiu e recebeu essa adaga como recompensa. E, se esse for o caso, então os palitos de veneno de morte também não foram roubados de um Elfo Caído, mas provavelmente foram dados a ele. Uma coisa era se fosse uma missão que só pudesse ser realizada uma vez, mas se fosse uma recompensa por uma missão de destruição ou coleta que pudesse ser repetida, isso significaria que os itens paralisantes que tínhamos trabalhado tanto para roubar estavam em um suprimento praticamente limitado. Ei, Azuna, eu disse, exatamente no mesmo instante em que ela disse, diga, Kirito. Cada um de nós usava os olhos para fazer com que o outro começasse, até que Azuna, que era um pouco menos paciente do que eu, finalmente cedeu e continuou. Bem, estou curiosa sobre a busca de Station, mas, por enquanto, acho que é mais inteligente investigar um pouco mais essas escolhas. Eu estava prestes a dizer exatamente a mesma coisa, eu disse, o que fez com que ela sorrisse um pouco, antes de se apertar novamente. Se eles conseguirem continuar obtendo essas armas, quantas vezes quiserem, isso será um grande problema. Eles podem não ir atrás apenas de nós, e teremos de nos certificar de que todos os jogadores que estiverem lutando no deserto tenham resistência contra a paralisia. Concordo plenamente, eu disse, mas, como mencionei antes, temos pouquíssimas opções para lidar com o veneno de paralisia de nível 2, então acho que devemos perguntar sobre isso também. Perguntar? A quem? Azuna se perguntou. Eu lhe dei um sorriso malicioso. Um cavaleiro que saberia algo sobre os elfos caídos e venenos. O mapa circular do sexto andar de Aincrad foi dividido em 5 fatias iguais por linhas íngremes de montanhas, com um lago em forma de estrela no centro. Station e sua vizinha Suribus estavam na fatia nordeste, e a torre do labirinto estava na área sudeste adjacente, mas as montanhas rochosas entre elas eram tão altas que quase alcançavam a parte inferior do sétimo andar e bloqueavam toda a passagem. Portanto, os jogadores precisavam contornar o piso no sentido anti-horário. As montanhas tinham cerca de 100 metros de largura em sua base, e as masmorras que serviam de passagem eram razoavelmente curtas. Mas estavam repletas de quebra-cabeças irritantes em cada sala, com um chefe intermediário esperando na saída de cada área. A DKB e a AUS, as duas principais guildas da fronteira, haviam mudado de Station para Suribus logo no primeiro dia do andar.
Após meio-dia de nivelamento e atualização de equipamentos, e depois de um bom descanso na pousada sem quebra-cabeças, eles agora planejavam enfrentar a caverna na área noroeste adjacente, pelo menos, de acordo com a mensagem que recebi de Ágil, líder do Esquadrão Bru. No momento dessa mensagem, Azuna e eu estávamos tomando café da manhã no restaurante e planejando voltar a Station antes do meio-dia para concluir a missão em várias partes, depois da qual iríamos para a área noroeste. Mas, por causa das armas que Morte e seu amigo haviam deixado cair, nossas prioridades mudaram. Guardamos nossas coisas, fizemos o check-out do Jade e do Kingfisher e fomos para a masmorra no extremo sul da área. Apesar de termos saído tarde e encontrado alguns monstros ao longo da estrada, nós dois ainda éramos mais rápidos do que um grupo de ataque completo de várias dezenas de pessoas. Então ainda podíamos ver 3 grupos se aglomerando do lado de fora da entrada da masmorra em seu vale profundo quando chegamos lá. Droga, eu esperava que eles já tivessem limpado a masmorra para que pudéssemos passar por ela. Azuna resmungou enquanto esperava na sombra das árvores. Pensei nisso e sugeri. Não seria a mesma coisa se esperássemos que eles entrassem e depois os perseguíssemos sorrateiramente? Há uma grande diferença entre nós nos apressarmos, mas não chegarmos a tempo, e nós escolhermos não nos apressar para chegar lá. Além disso, o grupo de Ágil já está lá. De fato, do lado de fora da masmorra, estavam os 18 membros, em 3 grupos, da DKB vestida de azul, outros 18 da US vestida de verde e os 4 membros do Esquadrão Bru, que usavam armaduras variadas, mas portavam exclusivamente armas de 2 mãos. No final da mensagem de Ágil, ele disse: se você tiver tempo, pode nos ajudar a atravessar a masmorra. Então a ideia de reclamar dos nossos próprios problemas me fez sentir culpado. Tudo bem, acho que devemos ir, eu disse, endireitando-me e dando um tapinha nas costas de Azuna. Fomos para a fenda estreita que levava à masmorra. Ao passarmos pela parede de rocha com seus estranhos entalhes em relevo, fiz questão de pisar o mais alto possível para anunciar minha entrada, e depois acenei para o Esquadrão Bru, que estava mais próximo de nós, amontoado em volta de uma pequena fogueira. Olá, pessoal, cumprimentei. Boa tarde, Ágil, Wolfgang, Loubaka e Najam, acrescentou Azuna. Os caras durões nos cumprimentaram em troca, embora só tenham sorrido para Azuna. Amaldiçoando-os em silêncio, sentei-me ao lado de Ágil. Uma rápida olhada no caminho me mostrou que a AUS de Kibaú e a DKB de Lind estavam nos observando com expressões descontentes. Eu lhes fiz uma saudação com 2 dedos e voltei para a fogueira. Diferentemente do mundo real, não era preciso saber nada para acender uma fogueira aqui, mas encontrar toras de alta qualidade para combustível era surpreendentemente difícil. Havia galhos caídos por toda parte nas áreas arborizadas, mas se você quisesse fazer uma boa fogueira, teria de bater neles para ter certeza de que o nome do item era galho de árvore morto. Um galho de árvore vivo ou um galho úmido produziria muita fumaça e uma chama fraca e instável. Vendiam-se feixes de lenha de boa qualidade no armazém geral da cidade, mas eram bastante pesados e ocupavam espaço, por isso não se podia carregar muitos feixes por aí. Mas, graças ao alto nível de força do Esquadrão Bru, eles tinham bastante capacidade de carga e estavam usando toras de madeira compradas em lojas. Um tripé de metal foi montado sobre o fogo, com uma chaleira pendurada no topo e exalando o cheiro de chá. Quanto tempo essa pausa está durando, Ágil? Perguntou Azuna. O homem disse que levaria cerca de 10 minutos, então achei que tinha tempo suficiente e abri meu cardápio para pegar um estoque de batatas doces. O nome correto do item era batata ictioide, que eu estava guardando desde o 4º andar. Joguei 3 no fogo. Esses itens alimentícios também estavam presentes na versão beta, mas eram originalmente vendidos a preços de barganha, provavelmente porque eram os monstros meio peixes que os deixavam cair. Como o 4º andar da versão beta era um lugar de cânions secos e empoeirados, a presença de criaturas com peixes os tornava ainda mais assustadores. Mas, quando as pessoas descobriram que cozinhá-las em uma fogueira as tornava mais saborosas do que qualquer doce comprado em lojas, o preço disparou e houve uma corrida de batatas, pois os jogadores abatiam os peixes pela sua pilhagem de amido. As informações não estavam circulando tão rapidamente na forma atual de Encrad, então fiz uma anotação mental para voltar ao 4º andar e me abastecer em breve. Quando me dei conta, já haviam se passado 5 ou 6 minutos, e um cheiro doce estava saindo da fogueira. Azuna e os Bros fizeram uma pausa em suas conversas, com as narinas contraídas, mas deixei as batatas doces no fogo pelo maior tempo possível. O momento antes de serem queimadas para sempre era quando tinham o melhor sabor, e, no momento certo,
Puxei minha espada e dei 3 golpes rápidos no fogo. Faíscas voaram com a perturbação, mas quando puxei minha espada, havia 3 batatas doces perfeitamente cozidas espetadas em sua ponta. Todos os 5 colegas de equipe estenderam as mãos em silêncio, então cortei cada uma das batatas ao meio e as distribuí. O líquido estilo chá verde que Ágil preparou combinou muito bem com a batata meio peixe. Minha cidade natal, Kavague, na província de Saitama, era uma região bem conhecida pelas batatas doces, e eu as comia o tempo todo desde criança. Portanto, eu era exigente quanto ao sabor e à textura e também estava um pouco cansado de comê-las. Mas, mesmo digitalmente, eu daria a essas batatas doces pelo menos 95 de 100. As metades das batatas logo desapareceram em estômagos virtuais, e 6 suspiros de satisfação foram emitidos em uníssono. Wolfgang, que planejava abrir uma churrascaria no 2º andar no futuro, perguntou-me onde consegui-las. Para evitar desiludi-lo com os fatos, eu simplesmente disse, eu as vendo barato e terminei meu chá. O Esquadrão Bru certamente lutou contra alguns dos monstros meio-peixes na torre do labirinto do 4º andar, mas os cultivadores e Shoyoide que dropavam as batatas não apareceram sozinhos e fugiram quando ficaram com 50% de HP. Então a única maneira confiável de derrotá-los era usar uma habilidade importante no momento certo. 30 segundos antes do fim do intervalo, a fogueira foi arrumada e Ágil nos deixou entrar em seu grupo. O Bru Squad tinha apenas 4 membros no momento, de modo que Azuna e eu cabíamos no máximo em 6, mas, mais cedo ou mais tarde, eles receberiam mais membros e não podíamos presumir que sempre haveria um lugar para nós. Eu estava pensando que precisaria pensar no que fazer quando, inevitavelmente, fossemos excluídos do grupo de ataque, quando Azuna se aproximou de mim com uma pergunta vinda do nada. Ei, Kirito, como um jogador com um cursor laranja faz com que ele volte a ser verde? Por que ela perguntaria isso agora? Pisquei, mas logo entendi o que ela queria dizer com isso. Morte e seu companheiro haviam entrado na house na DKB escondendo suas identidades, e estavam usando vários truques para colocar as guildas uma contra a outra. Quando percebi o esquema deles no 3º andar, Morte já havia deixado a guilda, mas meu palpite era que o usuário da adaga ainda estava na house. Mas ontem, ele atacou o NPC que ajudava Cylon, fazendo com que o cursor de cor ficasse laranja. Portanto, ele não podia entrar em nenhuma cidade, e isso dificultaria muito o encontro com seus companheiros de guilda. Isso significava que, se houvesse algum jogador entre suas fileiras que tivesse desaparecido abruptamente na noite passada ou que ainda estivesse entre o grupo com alguma desculpa para o fato de estar laranja, esse era o nosso homem. Mas somente se ele não tivesse feito seu cursor voltar a ficar verde em algum momento durante a noite. Para passar do laranja para o verde, você precisa concluir uma missão chamada Recuperação de Alinhamento. Não sei exatamente como funciona, mas se o seu cursor ficar laranja, você ocasionalmente encontrará NPCs viajantes ou andarilhos do deserto, e eles lhe darão uma espécie de missão de teste, eu acho, murmurei, sem ter certeza absoluta da minha memória sobre o assunto. Azuna refletiu sobre isso. Isso é algo que você pode fazer em uma noite? Aparentemente, a dificuldade e a duração da missão mudam de acordo com o crime cometido. Roubar algo barato de um NPC pode não exigir uma missão muito longa, mas se você atacou ou matou alguém, isso seria muito mais grave. E se você cometer o mesmo crime novamente, na segunda vez, a missão será mais difícil do que na primeira, e na terceira vez será mais difícil do que na segunda. Parece que me lembro de pessoas dizendo que, se você matasse cerca de 5 jogadores na versão beta, era praticamente impossível voltar a ser verde. Depois de tudo isso, percebi que não havia resolvido a preocupação de Azuna, então acrescentei, não sei quanto seria necessário para consertar o alinhamento do cara da adaga, para ser honesto. Além disso, ele atacou o homem grande, mas não o matou. Sim, e outro problema é que apenas metade da house está aqui. Eu meio que duvido que eles nos levariam a sério se explicássemos a verdade também. Fomos interrompidos de nossa conversa silenciosa por uma voz alta e estrondosa vinda da entrada da masmorra. Ei, se você quiser nos acompanhar, será bem-vindo. Mas se você se juntar à invasão, terá que seguir nossos comandos. Era uma voz que eu jamais confundiria com outra pessoa que não fosse o líder da house com o cabelo espetado de estrela da manhã, Kibaú. Eu lhe fiz um sinal de coquei, ele bufou e voltou para a entrada. Entre seus 3 grupos havia alguns rostos conhecidos, o Kotan, o alabardeiro, e Litten, a garota de armadura completa que nos ajudou na última luta contra o chefe. Eles fizeram pequenos movimentos para chamar nossa atenção, e Azuna e eu fizemos uma reverência.
Claramente, foi decidido que Aus assumiria a liderança nessa masmorra, já que Lind, Shivata e Afnir, da DKB, lideraram seus grupos atrás da outra guilda sem uma palavra de reclamação, e o Bru Squad, com seus 2 extras, ficou na retaguarda de forma semelhante. Kibaou confirmou que todas as partes estavam em ordem e gritou: "Vamos passar por este lugar e almoçar na próxima cidade." Os membros da AUS aplaudiram calorosamente, o restante de nós na metade do volume, e o grupo de 42 conquistadores se dirigiu para a masmorra que dividia a cadeia de montanhas. Em menos de 20 minutos, estávamos brigando. A masmorra em si era muito simples, composta de salas grandes e corredores que as conectavam. Eliminamos os 10 monstros estátuas vivas que apareceram na primeira câmara sem muita dificuldade. O problema surgiu quando chegamos à fechadura de quebra-cabeça da porta no fundo da sala. Parecia um quebra-cabeça deslizante com blocos de tamanhos grande, médio e pequeno que podiam ser deslizados. Para vencer o quebra-cabeça, era preciso manobrar o bloco grande colocado na parte superior do quebra-cabeça até a saída na parte inferior. Mas, embora no teste beta houvesse um bloco grande, 4 blocos verticais, um bloco horizontal e 4 blocos pequenos, um exemplo ortodoxo bastante fácil, o quebra-cabeça na porta agora era mais longo, com 8 blocos pequenos no total. Naturalmente, foi Kibaou quem fez a primeira tentativa com confiança. Mas depois de 5 minutos e pelo menos 300 movimentos, ele não estava nem perto de resolver o problema, e Lind, que estava ficando cansado de esperar, sugeriu que ele desistisse e deixasse outra pessoa tentar. Kibaou gritou para que ele não se metesse. Por fim, a DKB e a AUS tomaram partido do outro lado da sala em uma disputa acirrada. Bem, isso certamente parece familiar. Azuna suspirou exasperada enquanto se encostava em uma parede distante. Diga-me, não há uma maneira simples e confiável de resolver isso, como no quebra-cabeça dos 15. Infelizmente, não há. Lembro que a solução mais curta para a versão original era de 81 movimentos, mas esta tem 4 blocos extras. Não acho que eu seria capaz de entrar e fazer isso sem problemas. Enquanto conversávamos, Kibaou estava ocupado fazendo barulho com os blocos de metal enquanto os deslizava para frente e para trás. Mas ele estava apenas se encontrando de volta nos mesmos pontos em que estava minutos antes e não estava chegando perto de uma solução. A propósito, Kirito, os quebra-cabeças em Station eram uma maldição do senhor da cidade, certo? Nós não fizemos essa missão, então não sei os detalhes, disse Ágil, juntando-se à nossa conversa. Olhei para o seu rosto escarpado e assenti com a cabeça. Alguém morreu na mansão do Lorde, e agora o lugar está amaldiçoado. Então, por que há quebra-cabeças nessa masmorra que fica a quilômetros de distância da cidade? Não havia um único em Suribus. Esse é um bom ponto de vista. Eu sempre soube que o 6º andar era o que tinha quebra-cabeças, por isso nunca pensei mais sobre isso, mas agora que ele mencionou, se a maldição não se estendia nem mesmo a Suribus, não fazia muito sentido que estivesse afetando essa masmorra mais distante. De fato, os quebra-cabeças se espalharam para a área sul do lago e também para a Torre do Labirinto, e eu não me lembrava de nada na versão beta que racionalizasse isso. Bem, tudo não passa de um cenário que alguém inventou, concluí de forma fraca, e estava avaliando se deveria dizer isso em voz alta quando a voz de alguém me interrompeu. Ei, você acabou de voltar ao início. Lind gritou, chamando nossa atenção. De fato, no enorme quebra-cabeça deslizante que abria a porta de pedra, o grande bloco que deveria escapar da parte inferior do quebra-cabeça estava de volta à sua posição inicial no topo. Enquanto mexia nos longos blocos verticais abaixo dele, Kibaou grunhiu. Quando você fica preso, você começa de novo. É o senso comum. Você acabou de admitir que ficou preso. Então, deixe outra pessoa tentar. Eu não disse isso. Sim, você fez isso. Exasperada com as brigas deles, Azuna comentou, às vezes, tenho a impressão de que eles são, na verdade, melhores amigos. Você pode estar certa sobre isso. Ah, vá até lá e resolva o quebra-cabeça para eles, Kirito. Ouça, há uma fileira extra adicionada ao que havia antes. Não posso vencer com os movimentos que eu conheço. Mas então cheguei a uma conclusão, sim. Havia uma fileira extra de blocos, mas a diferença era apenas 4 novos blocos de tamanho único na parte inferior, que eram do tipo mais manobrável. Portanto, na verdade, eles poderiam ser ignorados. Tudo o que você precisava fazer era colocar o bloco grande no local onde ele deveria estar originalmente, em seguida, colocar 2 dos blocos pequenos nas laterais dele, criando um caminho para a saída. Azuna estava sorrindo.
Bem, acho que vou tentar. Ágil sorriu. Deixando a dupla para trás, atravessei a grande câmara até a porta trancada. Kibao e Lindy perceberam meus passos e se voltaram para mim, prontos para contestar, mas levantei as mãos para cortá-los. Ouça, não há outro truque para esse quebra-cabeça além de memorizar os movimentos. Vou fazer este aqui. Se você conseguir se lembrar de como eu o faço, deverá ser capaz de fazê-lo em um piscar de olhos se encontrar a mesma coisa. Os dois fecharam a boca e trocaram um rápido olhar. Lindy assentiu com a cabeça, enquanto Kibao me deu as costas. Bem, se você diz isso, então estou disposto a deixá-lo tentar. Então, se você me perdoar. Aproximei-me do quebra-cabeça que Kibao tinha acabado de reiniciar e comecei a trabalhar nele, confiando na memória. Eu havia dito que não havia outro truque além da memorização, mas, em geral, o método mais rápido era reunir os blocos verticais longos do lado esquerdo ou direito e, por fim, fazer com que eles ocupassem as fileiras superiores. Felizmente, consegui mover o bloco maior para baixo sem ficar preso, até que ele estivesse na posição de saída original. Como eu havia imaginado, uma vez que o bloco estava lá, foram necessários apenas alguns movimentos para ajustar os novos blocos para fora do caminho e deslizar o bloco grande para o local inferior. Oh, oh, murmurou a multidão de jogadores, quando a porta maciça afundou no chão, oferecendo-nos passagem para o corredor. Vamos nos mexer, Kibao disse triunfante, conduzindo seus companheiros de guilda. Parte da minha exibição foi a pedido da Azuna, mas também havia outro propósito. À medida que os aos passavam, comecei a passear casualmente com eles, até que consegui me aproximar de um dandy de bigode na última fileira. Olá, sussurrei para Okotan, o capitão da equipe de recrutamento da AUS. Ele olhou para mim e murmurou, bom trabalho. Obrigado. Escute, odeio perguntar isso do nada, comecei, provocando um olhar curioso da parte dele, mas dos membros originalmente programados para participar dessa masmorra, alguém desistiu abruptamente logo antes? Mas a verdade é que eu já estava esperando ouvir um certo nome como resposta de Okotan. O homem que me deu o apelido de Beater depois de derrotar o chefe do primeiro andar, o homem que tentou crucificar Neza por sua participação no escândalo do upgrade de armas, o homem que alegou que Azuna e eu estávamos tentando monopolizar a linha de missão Guerra Élfica, no terceiro andar, o homem que ficou longe no quarto andar, mas me acusou de tentar pegar a bandeira da guilda para mim no chefe do quinto andar, o homem com a frase de efeito "Eu sei a verdade", o homem chamado Joe. Eu já suspeitava dele em algumas ocasiões, e quando ele não estava entre os membros da AUS nessa masmorra, minhas suspeitas se aprofundaram. As únicas coisas que Joe tinha em comum com o capuz negro número 2 eram o fato de ambos usarem adagas e terem quase a mesma altura. Número 2 estava com o capuz abaixado na noite passada e também quando o vi nas catacumbas, e Joe sempre usava uma máscara de couro que escondia seu rosto, de modo que nenhum deles realmente mostrava suas feições. Suas vozes agudas também eram parecidas, mas as máscaras podiam mudar isso, então não era um detalhe confiável. Mas no quinto andar, Kibao disse a Joe que as informações que ele havia trazido sobre a bandeira da guilda eram precisas. Isso significava que, no mínimo, Joe tinha acesso a informações beta, que poderiam ter vindo de Morte, que era um testador. A AUS tinha alguns outros usuários de adagas, e assim como Morte, não havia garantia de que número 2 não estivesse trocando sua arma principal enquanto trabalhava com a AUS, mas se Okotan mencionasse o nome de Joe, minha suspeita se transformaria quase em convicção. Bem, Okotan começou, aparentemente sem qualquer suspeita e com os olhos voltados para a esquerda, onde estaria a lista dos membros de sua invasão. Ele balançou a cabeça. Não, ninguém mudou seus planos. Todos que se inscreveram na reunião de ontem estão presentes aqui. Ah, entendo, eu disse, sem nenhuma reação visível. No entanto, por dentro, fiquei surpreso. Morte e seu amigo deviam saber, ao planejar o ataque de ontem à noite, que se tornariam jogadores laranja por causa disso. Mesmo que o plano deles fosse concluir uma missão de recuperação de alinhamento durante a noite para voltar a ser verde, número 2 havia perdido seu punhal da agonia especial no ato de salvar Morte. Se ele não o tivesse jogado para me distrair, eu teria esmagado a bomba de fumaça com minha espada no instante anterior à explosão. Perder a poderosa arma que ele havia recebido do elfo caído seria um grande golpe em seu poder de batalha, e essa perda poderia afetar sua capacidade de concluir a missão de recuperação antes do amanhecer. Eu supunha que, se o número 2 fosse o Joe, ele inventaria alguma desculpa para não poder participar da atividade de hoje, mas acontece que o Joe nunca esteve programado para estar aqui. Eu precisava obter o máximo de informações possível enquanto tinha a oportunidade.
A que horas do dia você teve essa reunião, exatamente? Perguntei. Foi depois do jantar, então provavelmente por volta das 8:30 da noite. Disse Okotan. Finalmente, ele pareceu achar algo suspeito em meu questionamento. Por que você gostaria de saber algo assim? Bem. No final da noite passada, vimos alguém que parecia estar naus lutando na floresta, e eles estavam se debatendo. Eu estava preocupado, só isso. Eu sabia que era uma explicação fraca, mas, na verdade, eu não estava mentindo, só não ia revelar que seus oponentes eram eu e Azuna. No entanto, Okotan levou isso ao pé da letra. De fato, ele até se curvou um pouco. Estou entendendo. Obrigado por sua preocupação. Não ouvi nada sobre nenhum membro estar com problemas na noite passada, portanto, não acredito que tenha havido um problema. Que bom, respondi, refletindo sobre isso. Se a reunião era às 8:30, já passava das 9 quando eles terminaram. O ataque contra nós aconteceu depois das 9. Se o nosso segundo atacante fosse, de fato, Joe, ele não poderia estar na reunião. Eu queria saber se Joe estava lá ou não, mas perguntar isso seria suspeito a essa altura. E mesmo que Joe não estivesse na reunião, isso apenas aumentaria minha suspeita sem me dar nenhuma evidência concreta. Se ao menos eu conseguisse descobrir o motivo pelo qual Joe não estaria participando dessa masmorra hoje, quando ele esteve em todas as lutas contra chefes até agora. Ei, a próxima sala é ali na frente. Todos os membros se preparem para o combate. Kibaou gritou do início da fila. Seus seguidores Daos brandiram suas armas. Decidi que não havia muito sentido em tentar conversar mais e agradeci ao Okotan antes de voltar. Depois que a DKB passou e eu estava na traseira novamente, Azuna se concentrou em mim. Sobre o que você estava conversando com o Okotan? Eu estava perguntando se algum de seus membros desistiu no último minuto. Azuna entendeu imediatamente onde eu queria chegar com aquilo. Ela se inclinou para mais perto. Infelizmente, ele disse que não havia nenhum. Acho que não ia ser tão fácil pegá-lo pelo rabo. Sim. Nesse ritmo, devemos nos manter alertas durante todo o dia. O que você quer dizer com isso? Eu me inclinei. A verdade é que não é muito difícil encobrir o motivo pelo qual você ficou laranja. Ele poderia ter dito que usou um ataque em área que atingiu acidentalmente um NPC, e pedir aos companheiros de guilda que o ajudassem a fazer a missão Recuperação de Alinhamento. Provavelmente, ele não o fez porque considerou a possibilidade de que o ataque de ontem à noite não funcionasse. Ele poderia enganar seus companheiros de guilda, mas se você ou eu sobrevivêssemos e soubéssemos que alguém na AUS ficou laranja, poderíamos confirmar que ele era o nosso PK. E se eles são espertos o suficiente para planejar com cuidado, poderiam ter decidido que baixaríamos a guarda, pensando que eles não atacariam novamente no dia seguinte, tornando-nos alvos mais fáceis dessa vez. Quando você coloca as coisas dessa forma, parece provável. Então, supondo que estaremos nos protegendo com mais cuidado a partir de agora, Azuna contemplou, inclinando-se para bem perto com um olhar furioso. Gostaria de uma correção para sua frase de agora sobre se você ou eu sobrevivêssemos. O que? Por que você acha que se um de nós fosse morto, o outro fugiria? Diga novamente, mais corretamente, se eu e você. Ok. Eu não estava planejando abandonar Azuna e fugir, é claro, mas achei possível que eu precisasse me usar como escudo para ajudá-la a fugir, e se eu ousasse sugerir isso em voz alta, receberia mais do que um olhar furioso em troca. Portanto, concordei com ela e comecei a me corrigir, quando ouvi um assobio rude vindo de trás de nós. As coisas estão ficando quentes por aqui. Eles estão derretendo o Polo Norte, provocaram Loubaka e Naijan do Bru Squad. Quase instantaneamente, Azuna e eu não estávamos mais tocando os ombros e inclinando nossas cabeças, mas mantendo uma distância saudável. Não pude deixar de pensar que não provoquei Shivata e Litten dessa maneira, porque disse a mim mesmo que estar na 9ª série significava que eu era velho demais para isso. Conseguimos passar por 4 das grandes salas, cada um dos quebra-cabeças de porta era do mesmo tipo, em arranjos cada vez mais complexos, mas conseguimos passar por todos eles, apesar das brigas de Kibaou e Lindy, até que a câmara final nos recebeu com um enorme chefe de planta de videira. Rapidamente, ele fez crescer vagens que lançavam ervilhas explosivas contra nós, até que Ágil e Loubaka atacaram com seus machados de batalha para, finalmente, cortá-lo das raízes. Não recebi o bônus de último ataque, pois estava ocupado desviando dos explosivos, mas, de acordo com Ágil, tudo o que ele recebeu foi um monte de ervilhas. Com grande simpatia, sugeri que talvez elas ficassem doces se cozidas.
Depois de sairmos da masmorra, nos separamos do resto da linha de frente. A AUS, a DKB e o Bru Squad se dirigiram para o horizonte oeste em direção à silhueta tênue da próxima cidade, mas Azuna e eu tínhamos outro destino em mente. A Fortaleza dos Elfos Negros no 6º andar estava localizada na parte noroeste do mapa. Acho que não adianta muito reclamar do design do mapa de entrada a essa altura, disse Azuna depois de alguns minutos de caminhada fora do caminho através da natureza selvagem, mas quando há apenas uma única linha de montanhas entre nós e a primeira área, realmente não deveria ser tão diferente. Não tenho argumentos, respondi. A área nordeste, que continha estachion e suribus, era em sua maior parte uma floresta densa, como o 3º andar, mas adjacente a ela no mapa, a área noroeste era um deserto vermelho queimado, como em um filme de faroeste. Não havia vida vegetal verdejante nesse terreno ondulado, apenas rochas desgastadas e cactos de formatos estranhos aqui e ali. Quando uma brisa particularmente forte começava, ela levantava areia em pequenos redemoinhos que impediam sua visão. A fome e a sede não poderiam matá-la em Ankrad, mas, no mundo real, você nunca colocaria os pés em um lugar como esse sem mais do que algumas garrafas de água. Nosso destino era próximo à abertura diretamente ao norte, após uma caminhada de cerca de 3,5 km. E não havia nenhum caminho a seguir, então tivemos que evitar leitos de rios secos e afloramentos rochosos ao longo do caminho, enquanto lutávamos contra os muitos monstros que apareciam. Felizmente, minha parceira não achou os escorpiões gigantes, as centopeias gigantes e as aranhas camelo gigantes tão nojentos quanto os monstros astrais, apesar do fato de que a maioria das garotas os odiaria. E justamente quando meu inventário estava quase cheio de itens de ingredientes pouco apetitosos, como caudas de escorpião e mandíbulas de aranha de camelo, finalmente atingi o nível 20. Yahoo! No momento em que a luz de aumento de nível me cercou, levantei meu punho direito e pulei no ar em comemoração. Azuna, que havia alcançado o nível 19 não muito tempo atrás, recuou um pouco. Desde quando você começou a agir assim? Também fiz isso quando cheguei ao nível 6 e ao nível 12, insisti. Finalmente, Azuna reconheceu a ocasião. Ah, então você conseguiu mais um espaço de habilidade. Nesse caso, é preciso dar os parabéns. Yahoo! Claro! Claro, claro. Então, o que você está escolhendo para a sua 5ª habilidade? Mamma mia! Eu gritei, percebendo que estava me empolgando um pouco quando minha parceira me encarou abruptamente com um olhar gelado. Limpei minha garganta com vergonha. Atualmente, tenho espadas longas de uma mão, artes marciais, busca e ocultação, então acho que vou optar por facas de arremesso ou corrida. Eu recomendo corrida, disse ela. Ela reduz o tempo de movimento e é muito bom correr. Sim, eu gosto dessa habilidade, mas considerei que já havia se passado um mês desde que começamos a trabalhar juntos e que provavelmente já era possível perguntar, mas, mesmo assim, senti hesitação. Diga, Azuna, você tem florete, armadura metálica leve, alfaiataria e velocidade, e qual é a outra? No nível 19, Azuna ainda tinha apenas 4 espaços, mas graças ao item ultramegatônico raro que provavelmente era único em todo o mundo, a garrafa de cristal de cálice ó, ela podia efetivamente usar uma 5ª habilidade. Pelo que eu sabia, ela estava usando a garrafa para alternar entre costura e corrida, portanto, o que quer que ela tivesse no último espaço era um mistério durante todo esse tempo. Azuna piscou 3 vezes diante da pergunta e, para minha surpresa, olhou para cima e para longe de mim, franzindo os lábios. Isso só me deixou mais curioso, mas eu nunca teria previsto sua resposta. É um segredo. Não quero que você fique com raiva de mim. Ficar bravo? Eu? Espere aí, não vou ficar bravo. Embora, quero dizer, as habilidades que você escolher são da sua conta. Os professores que dizem isso são os que ficam mais irritados. Professores? Bem, ela pode estar certa sobre isso. Mas eu ainda não sou um professor. Azuna se aproveitou do meu silêncio para me apontar o dedo. Ela continuou, não estamos falando de mim agora. Eu estava perguntando qual habilidade você vai escolher. Se certo. Bem, acho que será arremesso de facas ou corrida, mas vou esperar um pouco por enquanto. Estou vendo. Bem, vamos continuar, ela ordenou, voltando seu olhar para o norte sem repreender minha falta de decisão. Acho que ela realmente não queria falar sobre sua 5ª habilidade. Nos últimos minutos, estávamos caminhando em cânions arenosos que me lembravam o estado americano de Utah, com base em filmes, não em nenhuma experiência pessoal, é claro. O terreno era monótono, mas complexo,
e consultar o mapa não nos dizia muita coisa, exceto a direção em que estávamos viajando, mas a única maneira de alcançar nosso objetivo era atravessar esse labirinto natural. Desde que conhecêssemos a rota correta, poderíamos correr direto para lá e evitar todos os monstros, mas até mesmo um batedor como eu, que só havia percorrido o labirinto uma vez há vários meses, não tinha o layout memorizado. Tínhamos apenas que continuar avançando, abatendo todos os escorpiões, centopeias e vermes da morte da Mongólia que se arrastavam pelas rachaduras nas paredes empoeiradas do cânion. A luz que entrava no cânion estava ficando mais escura e mais densa quando finalmente encontramos um sinal de civilização. De repente, o fundo do cânion ficou mais largo, e muitos pilares de pedra ladeavam o caminho, com blocos de pedra colocados como uma ponte sobre areia fina. Havia um grande portão à nossa frente, no topo do qual havia uma infinidade de estandartes com uma insígnia familiar de cimitarras e chifres. Uau! Isso é enorme! Azuna estava cansada de toda a batalha constante, mas nem mesmo ela conseguiu esconder sua reação ao portão do castelo distante. Em termos de nível, ela ainda era muito forte para essa área, mas a combinação de todos esses monstros venenosos e a cautela de novas tentativas de PK só aumentaram o custo mental. Não podíamos simplesmente ficar de guarda para esses PKs o tempo todo. Tínhamos que pensar em maneiras proativas de eliminar a ameaça que eles representavam, disse a mim mesmo enquanto atravessávamos a ponte de pedra. O Castelo Galei, lá em cima, é a maior das fortalezas dos Elfos Negros. O prédio em si não é tão elegante quanto o Castelo de Ofel, mas eles têm um refeitório e um banheiro. Espere, você mencionou um banho? Azuna não pulou no ar com um oba, mas a mudança em sua expressão sugeriu que seu medidor de energia havia disparado de 30% para 70% ou mais. Ela acelerou o passo, e eu me apressei para acompanhá-la, acabando por decidir que deveria elaborar. O problema é que, o refeitório é ótimo, mas há algo no banheiro que pode ser um problema, ou não. O que é isso? Bem, na verdade, é público. A princípio, Azuna não entendeu o que eu quis dizer. Ela repetiu público algumas vezes e depois fez uma careta. Isso é como antônimo de instanciado? Então não é um espaço só para nós? Outros jogadores podem entrar. É isso mesmo. De todos os locais dos Elfos Negros, apenas o Castelo da Rainha, no 9º andar, e o Castelo Galei, lá em cima, são públicos. Acho que eles acharam difícil ter um monte dessas fortalezas e castelos todos existindo no mesmo espaço ao mesmo tempo. Bem, o Castelo de Ofel também era bem grande. Mas acho que não posso reclamar. Então, o que você quer dizer é que outros jogadores podem entrar no refeitório, tomar banho e outras coisas, disse ela. Eu praticamente podia ouvir a efervescência de seu medidor de energia diminuindo, então me apressei em esclarecer. Em teoria, sim, mas as únicas pessoas que podem passar por esse portão são aquelas que estão fazendo a linha de missão Guerra Élfica com a facção dos Elfos Negros, que estão pelo menos tão avançados quanto nós. Acho que não há nenhum outro jogador que se qualifique nesse ponto, então vá em frente e tome seu banho à vontade. Eu poderia até ficar de guarda do lado de fora, como fiz no 3º andar. Azuna parecia estar pensando nessa ideia, mas mudou abruptamente para uma seriedade mortal. E o Castelo dos Elfos Negros definitivamente não é um porto seguro, certo? Fiquei surpreso por um instante e olhei para o portão, que estava muito mais próximo agora. O código anticrime que prometia proteção absoluta sobre o HP e a vida de um jogador estava invisível, mas havia algo diferente no ar que cercava o castelo em comparação com as cidades humanas. Olhei de volta para ela e assenti com a cabeça. Sim, acredito que sim. Teoricamente, é possível que a Gangue do Morte entre e nos ataque de alguma forma. Mas, como eu disse, eles precisam estar envolvidos com a facção dos Elfos Negros para fazer isso. Não acho que eles tenham tido tanto tempo para trabalhar e, no mínimo, seria impossível para J, o usuário de adagas, se infiltrar na AUS. A sobrancelha de Azuna se contraiu quando comecei a dizer o nome, mas sua reação não foi além disso. Sua sugestão envolvia um personagem inesperado. Você acha que o Visconde Ofilis nos diria se perguntássemos? Ele poderia dizer se Morte ou seus amigos estavam trabalhando para os Elfos Negros. Parei sem perceber, cruzando os braços. Por fim, balancei a cabeça. Não, o Castelo de Ofel é uma instância, então o Visconde Ofilis deve existir em estados diferentes para cada grupo que trabalha em suas missões. De acordo com nosso Visconde Ofilis, ele provavelmente diria que somos os únicos humanos que estão ajudando os Elfos Negros em sua luta. Mais uma vez, devo dizer que não gosto desse sistema,
opinou Azuna com um encolher de ombros. Ela se virou para o portão alto do castelo. É melhor ficarmos de guarda no castelo, então. Vamos lá, vamos embora. Sim, concordei, e minha parceira e eu atravessamos a última parte da ponte de pedra para nos aproximarmos do enorme portão, que parecia ter sido esculpido em uma única e gigantesca formação rochosa. Em todos os acampamentos e fortes anteriores, sempre houve guardas na entrada, mas havia um motivo especial para que os elfos do Castelo Galei quase nunca se aventurassem do lado de fora. Em vez disso, vozes agudas saíam das janelas do portão. Vá embora! Este portão não se abre para pessoas como a humanidade. Esses avisos eram ainda mais severos do que os do Castelo de Ofel. Mas, ao segurar bem alto o anel do sigilo de Liuzula que o Visconde Ofilis me deu, fiz com que os guardas nas janelas da baía se virassem e fizessem um sinal atrás deles. Um sino claro e nítido começou a soar de algum lugar dentro do castelo, e o portão se abriu lentamente. Levaria quase um minuto para que o portão se abrisse completamente, portanto, quando havia espaço suficiente para uma pessoa passar, insisti com Azuna para que seguisse em frente e depois a seguir. No instante em que cruzamos a soleira, o portão inverteu o movimento e começou a se fechar. Azuna deu 3 passos antes de parar e exclamar, "Oh!" O castelo Galei foi construído, ou melhor, esculpido, em uma bacia circular de mais de 90 metros de diâmetro. O castelo de 3 andares se curvava ao longo das paredes internas da bacia, mas, em vez de ser construído de pedra ou madeira, foi esculpido diretamente na formação rochosa natural como uma ruína antiga. Ao redor do castelo em forma de C, de leste a oeste, ao longo do lado norte, havia uma área aberta coberta de mosaicos de azulejos, com guardas elfos negros e servos entrando e saindo silenciosamente. Não vi nenhum jogador no momento. No centro desse espaço aberto havia uma enorme árvore de madeira de lei. O deserto e os cânions que atravessamos para chegar até aqui não apresentavam nenhuma planta além de cactos marrons, mas os galhos dessa árvore estavam repletos de folhas verdes vivas. Uma fonte natural brotava com água cristalina em suas raízes, brilhando dourada onde o sol escorria pelos galhos. Perto da base da árvore havia um grande nó oco e, se eu apertasse os olhos, poderia ver uma luz azul fraca e pulsante em seu interior. Quando Azuna percebeu isso, ela sussurrou, "Oh, isso é uma árvore espiritual." Sim, há uma árvore espiritual aqui no castelo. As árvores espirituais eram como teletransportadores que os elfos negros e os elfos da floresta usavam para ir de um andar para o outro, muito parecido com os portões que nós, jogadores, tínhamos. Mas, embora nossos portões de teletransporte sempre pudessem ser encontrados na maior cidade de qualquer andar, muitas das árvores espirituais eram colocadas longe de qualquer forte ou castelo élfico, o que, a princípio, achei curioso. Aparentemente, as árvores espirituais tinham uma vida útil e cresciam novamente a cada 100 anos, mas nem mesmo os elfos sabiam onde elas brotariam. A árvore dos espíritos do 6º andar, no entanto, era uma exceção em sua longevidade e estava viva há séculos, mesmo na época em que construíram o castelo Galei ao redor dela. Eu estava explicando todas essas informações básicas para Azuna quando a porta da ala oeste do castelo se abriu ruidosamente. De repente, o rosto de Azuna se encheu de um sorriso brilhante. "Azuna! Kirito!" Cumprimentando-nos e correndo, havia uma cavaleira vestindo uma armadura de aço negro e um manto escuro, com um sabre curvo no quadril esquerdo. Sua pele era de um marrom brilhante e seu cabelo curto era roxo acinzentado. Azuna avançou e abriu os braços. O cavaleiro pulou neles e colocou as mãos em volta das costas da esgrimista. Depois de mais de 5 segundos de abraço, ela se virou para mim com os braços abertos. Eu estava querendo dar um aperto de mão, então tive que reprimir minha timidez e aceitar sua armadilha de urso. Em algum lugar da minha cabeça, havia a misteriosa afirmação de que é através de uma armadura de metal pesado, então está tudo bem. O abraço da cavaleira durou mais 5 segundos antes que ela o soltasse, desse um passo para trás e batesse em meu ombro. Fazia apenas 3 dias que havíamos nos separado, mas parecia que fazia muito mais tempo. Cumprimentei o membro da brigada dos Cavaleiros da Pagoda de Liuzula, a bela elfa negra que era nossa grande amiga. "Kismel, é bom ver você." "De fato, é, Azuna e Kirito. Fico feliz que tenham vindo. Deve ter sido difícil atravessar essa terra árida a pé", disse ela. Azuna sorriu. "Não foi nada, sabendo que veríamos você no final. Fico feliz em ouvi-la dizer isso. Por favor, entre e limpe a poeira de sua jornada, mas somente depois de prestar suas homenagens ao senhor do castelo. Desculpe-me por atrasar seu descanso." "Não,
Se vamos aproveitar a hospitalidade daqui, precisamos mostrar nosso apreço, eu disse. Kismel pareceu se desculpar, mas continuou a nos acompanhar pela praça aberta. Refletindo sobre isso agora, entre o acampamento no terceiro andar, o castelo de Ofel no quarto e a aldeia Chiaia no quinto, os NPCs elfos negros nunca foram abertamente hostis conosco, mas, em geral, eram indiferentes. Parecia que as missões que estávamos fazendo para eles tinham começado a afetar a atitude deles, porque, assim como no acampamento que visitamos ontem, os vários guardas e servos pelos quais passamos na área aberta nos cumprimentaram educadamente. Poderia ter sido apenas porque tínhamos a cavaleira de elite conosco, mas eu retribuí os gestos mesmo assim. Fomos para a esquerda da árvore dos espíritos, para o portão da frente do castelo. O corpo principal do castelo era um andar mais alto do que as alas e se projetava cerca de 15 ou 20 metros acima dos penhascos que cercavam a bacia. Visitei esse local durante a versão beta, mas apenas aceitei a missão principal e retornei quando terminei. Portanto, não tenho boas lembranças dele. Mas quando passei pelas portas vigiadas do salão principal, não pude deixar de me juntar a Azuna em sua admiração. O exterior do castelo Galei foi esculpido na rocha avermelhada, com um design detalhado, mas uma textura uniforme que não transmitia a mesma beleza do castelo Iofel. Mas, por dentro, tinha azulejos pretos e marfim finamente assentados e nenhum indício de que se tratava de uma ruína arqueológica. Senti que o interior foi decorado de forma mais simples durante a versão beta, portanto, ou os designers da Argus se empenharam em embelezar o local, ou os elfos negros o fizeram. Atravessamos o saguão perfeitamente limpo, nenhuma partícula de poeira à vista, e subimos a escada em espiral dupla até o escritório do Lorde no terceiro andar. O Lorde do castelo, o Conde Melangus Galeion, era um elfo extremamente raro, grande e saudável, com uma barba esplêndida. Mas ele não possuía a mesma humanidade, eufanidade, do Visconde Ofilis, e seu diálogo era bastante genérico enquanto ele nos recebia com uma missão principal e 3 submissões. Quando saímos de sua sala, Kismel se juntou a nós e exalou de alívio. Olhei para o seu perfil sem perceber o que estava fazendo, e ela me deu um sorriso culpado. Sou de origem comum. Desde que recebi a incumbência de recuperar as chaves ocultas, tenho tido mais interações com nobres, mas não é algo com que se acostume. Ah, eu também sou um plebeu. Fico nervoso perto de pessoas importantes. Mas não sei quanto a Azuna. Eu suspeitava que Azuna era uma garota rica e mimada, apesar de sua propensão à violência instantânea, e a esgrimista me deu um soco na lateral, com certeza. É claro que sou uma civil comum e, sim, fico nervosa. Ah! Vocês dois se dão muito bem. Bem, deixe-me levá-los ao seu quarto. Kismel colocou uma mão nas costas de cada um de nós e nos empurrou para o oeste, por um corredor sem janelas. Logo chegamos a um quarto de hóspedes no terceiro andar da ala oeste. Na parede oposta à porta havia uma janela de treliça, através da qual o sol que se punha no horizonte, ou seja, a abertura externa de Ankrad, era vermelho vivo. Oh, é um cômodo tão lindo! Exclamou Azuna, dando uma volta completa no centro dele. É um pouco menor do que o quarto de hóspedes do castelo de Ofel, eu sei, começou Kismel, mas na verdade é o segundo melhor de todo o castelo de Galei. Não, não é nada apertado. Aposto que caberiam 5 pessoas só neste sofá. A Azuna estava mostrando sinais de obsessão por móveis. Ela desfez seu equipamento e se sentou em um sofá comprido, com estrutura de madeira e um design elegante e curvo. Kismel sorriu, retirou seu sabre e se sentou ao lado dela. Eu me livrei de minha espada e armadura e me afundei em uma poltrona em frente a elas. A suíte no casco de Pégaso, onde conversamos com o Nindy sobre a bandeira da guilda, também era bastante luxuosa, mas o castelo de um conde estava naturalmente um nível ou 2 acima em termos de qualidade de mobília e maciez das almofadas. Parecia um desperdício que Azuna e eu fossemos os únicos jogadores a parar nesse castelo, e então percebi que tinha algo a confirmar primeiro. Ouça, Kismel. O que é? Perguntou a cavaleira, que estava pegando o prato de frutas na mesa de centro entre nós. Escolhi minhas palavras com cuidado. Bem, há outros humanos além de nós no castelo Galei. Você sabe. De repente, o sorriso desapareceu do rosto de Azuna. Mas Kismel simplesmente disse, não, não há. Ah, estou vendo. Desculpe-me por ser estranho, disse eu, relaxando. Peguei uma fruta em forma de estrela do prato. Mas ouvi falar de outros espadachins humanos que ajudam o povo de Liuzula, continuou ela. Talvez você os encontre algum dia. Congelei em uma posição desconfortável, com a fruta diante da minha boca aberta.
Quase 2 meses se passaram desde o início desse jogo da morte, e mais de 2 semanas desde que abrimos o terceiro andar, então não era de se estranhar que houvesse outros jogadores realizando a missão Guerra dos Elfos do lado dos Elfos Negros. Mas se fosse apenas Morte e seus amigos, não havia proteção aqui no Castelo Galei contra a maldade deles. Morte abateu Cylon, Lorde de Stashion, sem hesitar. Portanto, se quisessem, tentariam fazer isso com os Elfos Negros desse castelo, e com Kismel também. Em termos de poder de combate puro, Kismel era esmagadoramente mais forte do que eles, mas não havia como ignorar a criatividade perversa de um PK motivado. Decidi que precisaríamos cumprir nosso propósito de estar neste castelo o mais rápido possível. Fiz contato visual com Azuna, depois joguei a fruta na boca e abri a janela do jogo. O que tirei do meu depósito de itens, que os elfos chamavam de escrita mística, foram a adaga de dupla face e as 2 picaretas de arremesso, que compartilhavam um certo tipo de crueldade em seu design. Assim que ela os viu dispostos sobre a mesa, o rosto de Kismel se contraiu. Quirito, o que é isso? Fomos atacados por 2 companheiros humanos na noite passada. Eles deixaram cair essas armas na tentativa. Kismel já estava de pé. Você foi atacado, gritou ela. Foi apenas uma tentativa de roubo. Acho que eles estavam tentando nos matar. Minha palavra. Os olhos de ônix da elfa negra brilhavam com chamas pálidas, ou assim me pareceu. Ela se endireitou, pegou o sabre que havia deixado encostado na lateral do sofá e gritou. Se eu estivesse lá, teria arrancado a cabeça deles dos ombros. Quirito, Azuna, vocês não devem voltar para suas cidades humanas. Vocês devem ficar comigo. Não, estamos bem, assegurei a elfa furiosa, fazendo com que ela se sentasse novamente. Apontei novamente para as armas sobre a mesa. Conseguimos afugentá-los sem sofrer muitos danos, e nenhum ferimento. Mas eles são muito persistentes, portanto, não há dúvida de que ainda querem nos pegar. O problema são as armas que eles estavam usando. Especialmente estas, que são agulhas de arremesso envenenadas. Você pode nos dizer algo sobre isso, Kismel? Terminei, tudo em um único fôlego, deslizando uma das picaretas até a cavaleira. Kismel encostou seu sabre no sofá e ergueu a picareta bem acima da cabeça, de modo que ela captasse a luz da janela. Isto não é aço. Foi feito a partir do espigão de algum ser vivo, disse ela. Azuna se inclinou para a frente e tocou na outra picareta. Ela leu o texto de descrição em suas propriedades de item em voz alta. Kismel, essas palavras humanas dizem: o elfo do sol general Enitzai enfrentava o dragão Sunken Chamargor e cortou todos os seus espinhos, que estavam enchidos de veneno morto. Enitzai, Chamargor, repetiu ela, levantando-se novamente e inicialmente arremessando a mão com a picareta para longe de si, antes de recuperar a compostura e colocar a arma sobre a mesa. Ela olhou para nós dois e depois começou a falar em um tom oficial. Chamargor é um dragão maligno mencionado na lenda dos elfos. Há muito tempo, quando os elfos, os humanos e os anões ainda viviam na terra, uma pequena cobra malvada passou sorrateiramente pela sacerdotisa e subiu na árvore sagrada negra para dar uma mordida na única fruta que crescia na ponta de um de seus galhos. A serpente ganhou a vida eterna, mas foi amaldiçoada de modo que tudo que entrava em sua boca se transformava em veneno. Toda vez que comia, a serpente sofria e morria, mas só voltava à vida por meio do poder sagrado da fruta. Depois de vários séculos, a cobra evoluiu para um dragão venenoso enorme e feio que atacava cidades e vilarejos. Mas o herói humano Céu a derrotou e ela fugiu para a Terra do Gelo, no distante norte. A voz rica de Kismel se esvaiu, fazendo com que eu e Azuna expirássemos. Sua fala suave e lírica era tão agradável de ouvir que queríamos pedir a ela que nos contasse mais, mesmo sabendo que ela não poderia. Essa é uma história meio triste. Duvido que a cobra quisesse morder o fruto da árvore sagrada por maldade, disse Azuna, balançando a cabeça. Kismel assentiu profundamente com a cabeça. Disse que o fruto da árvore sagrada dá vida eterna e que sua seiva proporciona uma carne invulnerável. Muitas histórias trágicas giram em torno desse fruto. Há esta história, por exemplo, no final do mês do azevinho, que a humanidade designa como dezembro, há um sábio sagrado encarregado de dar presentes às crianças. Um ano, ele ficou sabendo que o presente que deveria dar a uma menina humana doente era, na verdade, um pedaço do fruto da árvore sagrada. Sem conseguir conter sua curiosidade, ele abriu a caixa de presente e encontrou um cristal incrivelmente lindo. O sábio desejava esse cristal e, de todas as milhares de crianças, ele só não entregou o presente daquela garotinha. Sem a proteção desse cristal,
A menina não viveu para ver o ano novo como deveria, e assim o santo sábio enlouqueceu, amaldiçoado a vagar para sempre em uma noite que nunca termina. As outras histórias têm finais semelhantes? Perguntou Azuna. Quismel deu de ombros. A maioria delas tem. Os dons da árvore sagrada não devem ser cobiçados. E, pelo que me lembro, os elfos caídos foram banidos porque tentaram colher a seiva da árvore sagrada, eu disse, o que fez com que Azuna ofegasse. Ah, claro! Os elfos caídos também foram enviados para o extremo norte. Portanto, faz sentido que ele tenha encontrado Chamargor lá. Mas espere, isso significa que o general Enitzai existe desde antes da criação de Enkrad. Quismel franziu a testa em silêncio enquanto conversávamos, então eu perguntei cautelosamente, na verdade, há quantos anos Enkrad surgiu? Na verdade, nós, cavaleiros reais, não sabemos os detalhes. Como acredito que o Sr. Eufiliz lhe disse, somente Sua Majestade Real possui todas as lendas que envolvem a Grande Separação e as 6 chaves sagradas. Tudo o que nos foi dito é que esse castelo flutuante foi criado há muito tempo. Ela fez uma pausa por um momento, passando a mão no fecho de sua capa antes de continuar. No entanto, ouvi dizer que Sua Majestade e o Rei Elfo da Floresta têm uma vida muito longa. Então, talvez o homem que lidera os caídos seja igualmente antigo. Não que ele me assuste. Essa era uma atitude animadora, mas eu não queria que Quismel acabasse lutando contra o general Enitzai. Eu não duvidava de sua habilidade como cavaleira, mas só de lembrar a visão de Enitzai de perto, fiquei com falta de ar. Ele seria pior do que tudo o que havíamos enfrentado até agora, inclusive os chefes dos 5 andares. Embora Quismel não pudesse saber o que eu estava pensando, ela me lançou um longo olhar com seus olhos escuros e pegou a mesa novamente. Dessa vez, ela pegou a adaga negra que o número 2 havia deixado cair, o punhal da agonia. Ao contrário da picareta, Quismel apenas deu uma olhada nela e depois disse, de fato, essa é uma arma dos caídos. Você consegue perceber só de olhar? Perguntou Azuna, com os olhos arregalados. A cavaleira indicou a base da lâmina fina. Está vendo o símbolo gravado levemente aqui embaixo? Eu gritei. Senti-me envergonhado por não ter notado isso quando examinei a arma na pousada em Suribus, mas com certeza, logo acima do punho, havia um entalhe muito fino que brilhava em laranja à luz do sol. O desenho era de 2 linhas dobradas que criavam um padrão de 3 diamantes, mas eu não tinha ideia do que significava. O que é isso? Azuna se perguntou. Aparentemente, representa o gelo e os raios, respondeu Quismel. Gritaram 2 humanos em uníssono. Os elfos negros tinham uma cimitarra e um chifre, os elfos da floresta tinham um escudo e uma espada longa, e os elfos caídos tinham gelo e relâmpagos. Em um jogo diferente, você imaginaria que os caídos eram mestres da magia de gelo e relâmpago, mas, infelizmente, felizmente, na verdade, não havia magia em Sal. Quismel colocou a adaga de volta na mesa e cruzou os braços finos sobre o peito. Essas são, de fato, armas dos caídos. A mesma marca estava nas lâminas daqueles com quem lutamos no 3º e 5º andares. Mas parece que me lembro que os sigilos que vi não eram simples entalhes, mas prata fundida. Agora que você mencionou, acho que é isso mesmo. Azuna concordou, mas eu não conseguia me lembrar com sinceridade. Achei difícil acreditar que uma inteligência artificial como Quismel pudesse estar enganada, então continuei a partir dali. Você está dizendo que essa adaga é mais barata do que as armas dos caídos contra os quais lutamos até agora? Eu diria que sim, mas isso não é tudo. Suspeito que sejam armas dadas a colaboradores de outras raças. O que significa que aqueles vagabundos humanos que o atacaram não roubaram essa adaga de um caído morto, mas receberam-na por sua ajuda. Azuna e eu havíamos discutido essa mesma possibilidade com base no texto de descrição do punhal da agonia nesta manhã. Senti que a declaração de Quismel transformou essa vaga suspeita em uma verdade quase verificável. Morte e seu amigo encontraram uma rota de missão que envolvia colaborar com os elfos caídos, em vez de lutar contra eles. Portanto, deveríamos presumir que haveria uma maneira de recuperar aquelas picaretas envenenadas altamente mortais. Se quiséssemos continuar lutando contra eles, precisávamos de uma forma de neutralizar o veneno paralisante de nível 2 o mais rápido possível. Respirei fundo para explicar isso, mas fui vencido. Não se preocupe. Como eu lhe disse antes, enquanto eu estiver ao seu lado, nenhum vagabundo irá ameaçá-la, afirmou Quismel categoricamente. Ela deu um tapinha de leve no joelho de Azuna e se levantou. Quismel, nós não estamos. Comecei a dizer,
mas ela apenas se sentou novamente para nos fazer sinal para ficarmos de pé com ela. Por que não lavamos primeiro a poeira de sua viagem? Você deve ter absorvido bastante areia durante sua viagem a este castelo. Essas palavras transformaram os olhos de Azuna em corações, ou, mais precisamente, no símbolo das fontes termais. Ninguém seria capaz de detê-la agora. Rapidamente guardei as armas de volta em meu inventário e corri atrás das mulheres. Quando visitei o castelo Galeno Beta, fiz um tour pelo edifício. Uma passagem pelos banhos não estava no tour, mas eu me lembrava da localização das instalações. Mas Kismel não foi para o segundo andar da ala leste, onde eu me lembrava. Ela desceu as escadas no centro da ala oeste. Achei isso confuso, mas não tanto quanto quando continuamos a descer até mesmo depois do térreo. Não estávamos indo para o banheiro? Havia mesmo um porão no Beta. Mas o ritmo da cavaleira era totalmente confiante. As escadas terminavam no subsolo, transformando-se em um corredor com piso de ladrilhos iluminado por lâmpadas de cores estranhas. À medida que caminhávamos, o ar frio ficava cada vez mais quente. Por fim, havia uma grande porta na parede à direita. Ela não estava adornada com uma cortina suspensa com a palavra banho, como no Japão, mas a porta aberta estava exalando vapor branco, então era definitivamente o lugar certo. No mundo real, um local subterrâneo com aquele vapor ficaria tão mofado quanto você poderia imaginar, mas não precisávamos nos preocupar com micro-organismos ou vírus no mundo virtual, eu esperava. Quando Kismel e Azuna passaram pela porta, parei e disse, ok, vou esperar por vocês aqui. A cavaleira se virou e acenou para mim, parecendo magoada. Não seja bobo, Kirito. Venha conosco. Eu me sentiria mal se as obrigasse a usar trajes de banho como no castelo de Ofel. Além disso, na chance de 1 em 1 milhão de aqueles vagabundos atacarem novamente. Azuna parecia estar em conflito, presa entre a culpa por ser a única a tomar banho e o desejo de se banhar adequadamente, mas Kismel não hesitou. Não se preocupe com um ataque, disse ela. Este castelo só pode ser acessado pelo portão ao sul e, quando ele se abre, os sinos podem ser ouvidos em todo o castelo. E você não precisa se preocupar com o outro assunto. Aqui, venha e veja. Ela agarrou meu braço e me puxou pela porta. Era uma espécie de lounge de descanso, todo decorado com plantas atraentes e frondosas e mesas com cadeiras de vime em cada parede lateral. Havia também jarras e copos para água. Não havia outros elfos negros aqui, provavelmente porque ainda era cedo. Havia também 2 portas de vime na parede oposta que provavelmente levavam ao banheiro. Havia um círculo na porta da esquerda e um quadrado na da direita. O banheiro deste castelo é muito grande, portanto, há entradas separadas para homens e mulheres. Vocês não precisarão de suas roupas de banho aqui, Kirito e Azuna. Isso faz sentido. Eu disse, aliviado. Nesse caso, eu não me opunha a relaxar em uma bela banheira enorme. Eu não tinha nada contra banhos. Então, nos veremos mais tarde. Kismel sorriu. Ela e Azuna desapareceram pela porta circular, acenando, e eu abri caminho pela entrada quadrada. Como eu esperava, havia um vestiário em seguida. Parecia apropriado para o gênero de fantasia que, além de cestas de vime para guardar roupas, houvesse também ganchos para armaduras. Mas graças à minha arte de escrita mística, eu poderia simplesmente apertar o botão desequipar tudo para que minhas roupas fossem levadas para o depósito. Depois de uma rápida verificação para ter certeza de que não havia mais ninguém por perto, também removi a última peça. Usando a toalha branca fornecida para o nível mínimo de defesa, passei pela porta seguinte. O corredor de azulejos virou à esquerda, levando em direção a... Era uma visão suficientemente fantástica para provocar um murmúrio em mim. O espaço era uma enorme cúpula com um raio de provavelmente 6 metros. As paredes e o teto suavemente curvados foram claramente esculpidos diretamente na rocha, mas isso apenas acentuou a sensação de águas termais naturais. Havia nichos nas paredes em intervalos regulares, contendo lâmpadas que forneciam luz suave à câmara. Sob a cúpula havia um líquido leitoso de cor branco opalino e algo que parecia uma videira grossa pendia diretamente do meio do teto até a água. Essa cúpula provavelmente estava localizada logo abaixo da praça aberta na superfície, o que significaria que a videira era uma raiz da árvore espiritual. Coloquei a toalha em meu inventário e coloquei os pés no primeiro degrau da banheira, permitindo que o calor me enchesse até o topo da cabeça. Dessa vez, a água provocou um fá em minha boca. No entanto, a banheira era muito rasa para que eu pudesse entrar com o corpo todo, então fui em direção ao centro, separando o vapor remanescente à medida que avançava.
Perto da raiz, a profundidade chegava à minha cintura, então finalmente mergulhei na água. Naquele momento, o vapor branco à minha frente cedeu, revelando outra figura em uma proximidade surpreendente. Estava muito fundo para que eu pudesse pular para fora do caminho, então tudo o que eu podia fazer era ficar olhando. Em geral, eu não era uma pessoa que confiava muito em regulamentos, autocontrole ou regras pessoais, mas até eu tinha algumas coisas que exigia de mim mesmo. Nunca se deve pensar se ao menos eu tivesse feito isso ou aquilo. Era importante entender a razão pela qual as coisas aconteciam para garantir que eu não repetisse meus erros, mas eu considerava que me preocupar com por que você disse isso, ou se ao menos eu tivesse percebido isso, ou se eu tivesse começado minha lição de casa mais cedo não passava de um desperdício de meus recursos mentais limitados ao longo do tempo. Mas até mesmo eu, naquele instante, não pude deixar de considerar toda uma lista de ações possíveis que eu havia deixado de tomar. Se ao menos eu tivesse ficado satisfeito com a borda da banheira. Se ao menos eu tivesse percebido por que a enorme banheira era uma cúpula. Se ao menos eu tivesse considerado mais de perto a descrição de Kismel, há entradas separadas para homens e mulheres. Se ao menos, se eu tivesse fechado os olhos instantaneamente, me virado e dito, não vi nada, talvez o resultado tivesse sido diferente. Mas o que eu realmente fiz foi ficar olhando, atônito, por cerca de 3 segundos inteiros para a jogadora que estava a apenas 2 metros de distância, com todo o seu equipamento removido. Minha visão se ativou automaticamente, indo primeiro da clavícula até o osso pélvico submerso na água, depois voltando para cima, até que finalmente vi seu rosto. Nesse momento, havia apenas mais um jogador no Castelo Galei além de mim. Então, naturalmente, essa pessoa que estava olhando para mim com a mesma cara de espanto era minha parceira de cerca de um mês, a senhorita Azuna, a esgrimista. Uau, depois de todo esse trabalho, vencemos 5 chefes de andar em um mês. Nesse ritmo, poderíamos estar no 10º andar em meados de janeiro, pensei, minha mente se agarrando a qualquer coisa que não fosse a realidade que eu estava enfrentando. O pescoço, a mandíbula e o nariz de Azuna ficando vermelhos como fogo. Quando a cor alcançou a linha do cabelo, ela grunhiu num e levantou o braço com um violento respingo. Ao ver seu punho cerrado, pensei, bem, suponho que eu tenha merecido essa, de forma justa e certa. Não, 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 espere. Eu não podia aceitar aquele soco. Este castelo não estava sob o código anticrime. Se a Azuna de nível 19 me acertasse com um soco de força total enquanto eu estivesse sem armadura, ela causaria danos ao meu HP e isso mudaria a cor do cursor para laranja. Normalmente, quando estávamos fora da cidade, ela ajustava seus golpes com cuidado para jogar limpo, mas agora ela estava literalmente sem luvas. Espere, não! Eu gritei, mas o deus da fúria diante de mim não podia ouvir palavras humanas. Ela rugiu e, antes que pudesse soltar os punhos, tomei a única opção que evitaria que ela fosse considerada uma jogadora criminosa. Eu me inclinei para frente, não para trás, e cruzei os braços em torno de seu corpo, depois a empurrei para dentro da água, lançando uma gloriosa nuvem de água quente. Afundamos quase 1,5 metros na banheira turva. Agarrei-me à garota que se debatia, que continuava tentando gritar mesmo debaixo d'água. Eu queria gritar você vai ficar laranja, mas o único som que saiu da minha boca foi bulbububbeabelbol. Naturalmente, o ícone de afogamento apareceu acima de nossas barras de HP. Pela forma como o ar estava saindo de nossas bocas, a perda de HP não estava longe. Não podíamos nos deixar morrer por um motivo tão patético, então nos puxei para cima o suficiente para que nossas cabeças rompessem a superfície, ainda segurando a Zuna. Essa seria minha última chance de avisá-la sobre a possibilidade de ficar laranja. Então, uma enxurrada de água gelada caiu sobre nós de cima, literalmente esfriando nossas cabeças. Fiquei paralisado no lugar, completamente desnorteado. Era Kismel, que sem dúvida havia chegado ao banho mais tarde devido ao processo de remoção manual da armadura, olhando para nós. Ora, não somos amigáveis, ela comentou. Naturalmente, ela não estava usando um único equipamento. Mas, a essa altura, eu não tinha mais força mental para refletir sobre isso. Mais tarde, fui informado de que a árvore espiritual do Castelo Galei estava constantemente sugando a água quente natural da nascente por meio de suas raízes para sustentar seus galhos e folhas, ocasionalmente ficando tão seca que pingava como chuva para formar a piscina em sua base. A piscina fria se infiltrava constantemente no leito rochoso e, a cada hora, era despejada na fonte subterrânea como uma cachoeira. Fazia um certo tipo de sentido, e também não fazia sentido algum,
mas a questão é que nos salvou de uma série de problemas em potencial. A classe de Azuna mudou temporariamente de esgrimista para Deus da Fúria, mas quando ela se lembrou de que não estávamos em um porto seguro, percebeu o que minhas ações pretendiam fazer. Ela passou por 5 ou 6 expressões faciais diferentes antes de dizer: "Peço desculpas por ter feito isso", e voltou a ser humana. Afundei até os ombros e pensei no que fazer agora. A água em si era quase completamente opaca, portanto, se você ficasse a 1,5 metros de distância, não conseguiria ver o corpo da outra pessoa, mas eu não tinha força de vontade para sentar e aproveitar meu banho, mesmo nessas circunstâncias. Parecia que eu deveria equipar a roupa de banho que a Azuna fez para mim no quarto andar, mas, por alguma razão, ela estava de molho sem fazer o mesmo, então hesitei um pouco em abrir a janela. No final, decidi que simplesmente encontrar uma maneira de me soltar e sair dali era o melhor, e eu estava me afastando para o lado quando Kismel, que estava de molho do outro lado de Azuna, começou a falar. "Sabe, com relação a essas picaretas de arremesso, acho que talvez eu conheça uma maneira de neutralizar o veneno que escorre delas." "O que?" Era exatamente sobre isso que eu esperava perguntar a ela. Eu me aproximei vários centímetros por pura fixação, até que um olhar duro de Azuna me impediu. Se essas picaretas de arremesso forem de fato moldadas a partir dos espinhos do dragão Chamargor, então a história do herói humano Cell lutando contra o dragão deve ser útil para a consulta. Se bem me lembro, Cell conseguiu a ajuda de um sábio élfico e construiu uma ferramenta para deter o veneno do dragão. "Oh, e como você cria esse item?" perguntei, inclinando-me para frente novamente. Dessa vez, Azuna estava prestando atenção em Kismel, então não atraí sua ira. "O sábio era um elfo negro ou um elfo da floresta?" Kismel respondeu a essas perguntas com um breve encolher de ombros. "Ouvi a história de minha avó quando eu era criança. Receio não me lembrar dos detalhes mais sutis. Mas acredito que um elfo negro contador de histórias teria uma lembrança completa e adequada da história de Chamargor." "Contador de histórias? Onde podemos ir para encontrar uma pessoa assim? Por favor, que seja em algum lugar em um andar que já limpamos, relativamente perto da cidade principal." Eu orei. Ela foi atendida com uma ajuda surpreendente. Há um contador de histórias neste mesmo castelo. Mas, como regra geral, eles são muito velhos e passam a maior parte do dia dormindo, então você precisará visitar a biblioteca no meio do dia. Legal. Por pouco não me contive para não dizer um que bom. Também, ainda não estava confirmado que poderíamos criar um antídoto, mas até mesmo a possibilidade era bem-vinda. Quanto a Azuna, seu interesse foi atraído por outra coisa. Ela se virou para encarar Kismel, ondulando a superfície da banheira. "Nunca vi um elfo idoso antes. Eles também são jovens na aparência? Nossos anciões raramente se aventuram fora da cidade, esse é o motivo. Quanto à aparência deles? Bem, acho que essa é uma pergunta difícil de responder. Ah, é claro. Estou ansiosa para descobrir pessoalmente. Essa é uma boa ideia. Acho que vou sair agora." "E vocês dois?" perguntou a cavaleira. Olhamos um para o outro por um breve momento e depois concordamos que também tínhamos terminado. Eu me virei, ainda agachado, e me dirigi ao vestiário masculino, embora não fizesse sentido para mim ter vestiários separados que levavam ao mesmo banheiro. Mas antes de sair, uma última pergunta passou pela minha cabeça e eu me virei. "Ah, sim, Kismel." Em minha linha de visão, saltou a metade superior da cavaleira em pé, e Azuna desesperadamente usou as duas mãos para cobri-la. Desviei rapidamente os olhos. O que foi, Kirito?" Eu vou perguntar na sala de estar." Até logo." Rapidamente, bati em retirada com o peito, atravessando a banheira em direção às escadas, antes que outros ataques pudessem ocorrer. Uma das coisas boas do sal era que o cabelo e a pele molhados secavam muito rapidamente ao sair da água. Por isso, não precisei me secar com a toalha enquanto seguia pelo corredor escuro até o vestiário, vesti uma camisa e uma calça pretas e entrei no salão. As mulheres ainda não tinham voltado e ninguém mais estava visitando o local, então me acomodei preguiçosamente em uma das cadeiras de vime ao longo da parede e dei um suspiro profundo. Eu não tinha problemas com o banho em geral, mas ele foi a fonte de problemas mais de uma ou duas vezes desde que me juntei a Azuna. Tive que usar um traje curto com o logotipo de um urso no castelo de Ofel, e lá fiquei com a cabeça mergulhada. Tive que proteger a Azuna enquanto ela tomava banho no acampamento dos Elfos Negros no terceiro andar, onde Kismel me atacou. Nada demais aconteceu no segundo andar, mas no primeiro. Na verdade, acho que o banho foi o início de tudo isso.
Murmurei, despejando água da jarra sobre a mesa em um copo e bebendo tudo. Na verdade, quando nos conhecemos, Azuna não tinha tirado seu capuz vermelho para ninguém, e o momento em que senti que a distância entre nós estava diminuindo foi quando ela veio ao lugar que eu alugava em Toubana, no primeiro andar de Aincrad. Sua visita foi para usar meu banheiro. Com um timing extremamente ruim, Argo, a negociante de informações, chegou enquanto ela estava tomando banho, tendo cruzado com ela enquanto tentava entrar no banheiro para trocar de equipamento. Mas se eu não estivesse alugando um lugar com um banheiro de luxo, talvez nunca tivéssemos trabalhado juntos. Portanto, não importa quantas vezes isso tenha levado a incidentes, eu não poderia guardar má vontade contra os banhos de Aincrad. Eu só precisava ter certeza de que sabia que os banhos masculinos e femininos eram totalmente separados da próxima vez. A porta giratória com a marca circular se abriu, e Azuna e Kismel voltaram. A esgrimista estava vestindo uma túnica amarela que eu nunca tinha visto antes, enquanto a cavaleira estava com um vestido roxo cintilante, ambos visivelmente mais transparentes do que suas roupas habituais, o que me deixou confuso no início. Embora parecesse desnecessário ficar nervoso, depois do que tinha acabado de acontecer no banho. Felizmente, as lembranças de Azuna daquele desastre foram substituídas pelo prazer de seu primeiro banho em Aincrad em uma fonte termal natural. Ela se jogou na cadeira de Vime à minha direita, com uma expressão de felicidade no rosto, e disse: "Ah, isso foi bom." Entreguei-lhe um copo de água fria, que ela engoliu. Puê! Kismel sentou-se na cadeira à minha esquerda, dobrando elegantemente suas longas pernas, e disse: "É realmente um banho esplêndido que temos aqui. É uma pena que eu tenha que me mudar novamente, uma vez que meu dever neste andar tenha terminado. Estou vendo. Você tem uma vida ocupada, Kismel. Você tem as chaves de jade, lápis e âmbar armazenadas em um local seguro, certo? Mas é claro, elas estão no repositório de tesouros no quarto andar do salão central. Depósito de tesouros, hein? Eu certamente gostaria de ver isso. Mas aposto que é o tipo de lugar em que vão gritar comigo, pensei egoisticamente, mas Azuna tinha um pensamento muito mais prático em mente. Kismel, você não está preocupada que os elfos da floresta possam atacar em busca das chaves novamente, como fizeram no castelo de Iofel? Essa era uma pergunta muito boa. Além das grossas paredes de pedra e do enorme portão, esse lugar seria um alvo muito mais fácil do que o castelo de Iofel, que era cercado de água por todos os lados. Os elfos da floresta haviam se esforçado tanto para recuperar as chaves que era difícil imaginá-los desistindo depois de uma derrota. Pode haver soldados inimigos se esgueirando para fora dos portões enquanto estamos sentados aqui. Esse pensamento inquietante quase me fez levantar da cadeira. Não, não precisa se preocupar com isso, disse Kismel. Azuna e eu olhamos para o lado de seu rosto. Alguma coisa na expressão sombria de Kismel me mostrou a fonte de sua certeza. Ah, estou vendo. A área fora deste castelo. É isso mesmo. O terreno baldio que nos cerca é tão desolado e seco, que nem os elfos negros nem os elfos da florestas podem permanecer nele por muito tempo. Dentro do castelo, estamos protegidos pelas bênçãos da árvore espiritual, mas se essa árvore se extinguir, seremos forçados a abandonar este lugar. Quando visitei o Castelo Galei na versão beta, o elfo negro que me deu a missão, nem Kismel nem o Conde Galeion, apenas um comandante sem nome, me disse a mesma coisa. Na época, eu acreditei que era verdade, mas agora isso só me trouxe novas perguntas. Mas então, como você conseguirá recuperar a chave deste andar? Você pode viajar pelas árvores espirituais nos castelos do quinto e sétimo andares, mas a chave ainda está longe deste lugar, não é? É verdade, admitiu ela. Ainda parecia haver uma leve nota de luto em suas feições, mas quando ela se virou para nós, estava com seu sorriso lânguido de sempre. Mas não tenham medo. Este castelo está equipado com um meio de sair no caso de uma emergência repentina. Isso nos permitirá atravessar os desertos áridos. Nesse momento, minha parceira e eu trocamos um olhar significativo. Não precisávamos falar em voz alta para entender um ao outro. Kismel, disse Azuna, Kirito e eu recuperaremos a chave oculta neste andar. Podemos não ser tão fortes quanto você, mas somos muito mais resistentes do que éramos antes. Não duvido disso, respondeu o elfo, parecendo hesitante, mas não posso esperar que você faça o trabalho por mim. O atrito com a floresta e os elfos caídos é problema nosso. E pense assim. Se você não tivesse salvado minha vida na floresta das brumas ondulantes, eu teria sido morto por aquele elfo da floresta, ou teríamos lutado até a morte, na melhor das hipóteses.
Como posso ficar sã e salva em um castelo e permitir que vocês dois façam todo o trabalho sujo e perigoso? Assim mesmo, é assim. Eu queria gritar, mas a expressão no rosto da orgulhosa cavaleira me impediu. A Azuna parecia ter mais a dizer sobre o assunto, mas eu a afastei e disse: tudo bem, então vamos pegar a chave amanhã. Mas não corram riscos desnecessários. Se algo parecer difícil, você deve prometer nos contar imediatamente. Estendi meu dedo mindinho esquerdo, para o qual Quismel olhou fixamente. O que há de errado com seu dedo? É um costume humano. Quando você faz uma promessa, você entrelaça os dedos mindinhos. Ah, assim. Quismel enganchou seu dedo mindinho direito no meu e moveu sua mão para cima e para baixo. A Azuna se levantou da cadeira e disse eu também. E estendeu a mão direita para Quismel, que usou a mão livre para fazer o mesmo, sorrindo sem jeito. É um costume estranho, mas é divertido. Prometo não correr riscos desnecessários, se vocês prometerem priorizar sua própria segurança. É claro. A Azuna e eu respondemos em uníssono. A cavaleira sorriu. Após o banho subterrâneo, ela nos levou à sala de jantar no segundo andar do salão central. Era a hora do jantar, e muitos elfos estavam presentes. Havia até um pequeno palco, no qual dois elfos em trajes extravagantes estavam tocando alaúde e flauta. Alguns dos soldados estavam até cantando baixinho ao som da música. A comida em si era visivelmente mais simples do que a refeição completa no castelo Iofel, mas dessa forma agradou mais ao meu paladar, e o ensopado de tubérculos e carne com osso estava bom o suficiente para que eu pedisse uma segunda porção. Depois de decidirmos quando nos encontraríamos pela manhã, nos despedimos de Quismel no corredor do terceiro andar da ala oeste, embora o quarto da cavaleira ficasse ao lado do nosso, e voltamos para nosso quarto de hóspedes. Soltamos uma respiração pesada e nos vimos olhando um para o outro. Parecia que eu precisava pedir desculpas pelo meu comportamento escandaloso no banho, mas Azuna estava enviando um sinal silencioso para que eu não dissesse nada. Minha janela do jogo dizia que ainda não eram 8 horas, o que, em um dia normal, significava que eu voltaria para alguma atividade noturna, mas estávamos cansados da exploração das masmorras e da travessia do deserto hoje e concordamos que deveríamos dormir cedo. Mas não percebemos que ainda não havíamos enfrentado o maior perigo da época. Esse quarto de hóspedes era outra suíte, onde a sala de estar estava localizada em uma área separada da área de dormir. Mas, diferentemente do local em que ficamos na noite anterior, havia apenas uma porta para o quarto. Olhamos um para o outro novamente, atravessamos a sala de estar e abrimos a porta. O quarto era igualmente decadente, mas havia apenas uma cama queen size no centro do cômodo. Na noite passada, eu havia dormido no sofá em vez de na cama, então eu poderia fazer a mesma coisa, exceto porque a Azuna havia adormecido primeiro. Sabendo que minha parceira odiava receber tratamento especial, suspeitei. Eu vou dormir no sofá, ok. Você não vai ter uma boa noite de sono desse jeito. Eu teria protestado, mas ela estava realmente certa e sabia disso. Enquanto dormia em Sal, o corpo real do jogador também estava em um estado de sono, mas o Nervigir continuava enviando fielmente sinais corporais virtuais o tempo todo. Se você dormisse em uma cama de luxo, sentiria a maciez envolver suas costas. Se dormisse ao ar livre, no chão, seria áspero e desconfortável. Naturalmente, a última opção proporcionaria um sono mais superficial, muitas vezes não resultando em nada mais do que uma soneca superficial. O sofá da sala de estar era grande o suficiente e seu colchão era bom e grosso, mas, como as almofadas do assento eram montadas, ele não era adequado para se deitar. Quando eu estava sozinho no primeiro andar, eu acampava o tempo todo, com um cobertor, pelo menos, para poder dormir nele, mas se a Azuna aceitava isso ou não era outra questão. Ouça, eu posso dormir em qualquer lugar. Não se importe comigo, apenas pegue a cama e... Somos parceiros de jogo, não somos. A Azuna interrompeu. Ela estava certa, é claro. Sim. Portanto, seria errado colocar todo o ônus sobre um de nós. Mais uma vez, ela estava absolutamente correta. Sim. Então essa é a única opção. Ela me arrastou pela manga até o quarto e puxou metade das cobertas da cama grande. Bem no centro dos lençóis brancos perfeitamente maculados, ela desenhou com o dedo uma linha de 2 metros de comprimento no meio. Esta é a fronteira. Eu não ouvia essa palavra desde a época em que dormimos na barraca de Quismel no acampamento dos Elfos Negros no terceiro andar, e a surpresa provocou uma explosão de riso em meus lábios, e um olhar feroz de Azuna. Ah, tudo bem, eu entendo. Capite. Azuna fez uma careta para mim,
mas indicou que isso era suficiente e colocou as cobertas de volta. Embora tivéssemos chegado a um acordo sobre a questão da cama, as circunstâncias eram um pouco, não, muito, diferentes das da barraca. Dormir no chão significava dispensar muitos contatos em potencial sob a experiência geral de ser rude. Mas em um prédio adequado, um quarto adequado, uma cama adequada, não havia desculpas. A fronteira desenhada nos lençóis era tão frágil e perigosa quanto a linha de controle na cachemira. Mas, por ser tão suscetível a acidentes espontâneos, a esgrimista demonstrou uma fortaleza surpreendente em relação a essa situação. Bem, vou dormir deste lado, disse ela, pegando a metade mais afastada da janela e escorregando para baixo do cobertor. De costas para mim, ela abriu a janela, apertou um ou dois botões e depois a fechou. Ouvi um som de barulho embaixo das cobertas, que provavelmente era a troca do pijama. Em seguida, ela se encolheu ainda mais até que apenas a parte de trás de sua cabeça ficasse visível. Parecia que sua estratégia era dormir o mais rápido possível, o que me pareceu a decisão certa. Então bati na parede e apaguei as luzes do quarto e da sala de estar. Havia uma janela na parede oeste do quarto, e o luar escorria pelas cortinas de renda. O dia começou nublado, mas clareou à tarde. Espero que o tempo esteja bom amanhã, pensei, tentando me distrair enquanto entrava no lado da cama oposto ao de Azuna. A cama tinha cerca de 1,80 metros de largura, portanto, desde que eu ficasse na extremidade esquerda, longe da borda, não precisava estar consciente da presença de minha parceira, fisicamente falando. Seja qual for o material do colchão, ele tinha a mistura certa de apoio e maciez, e o cobertor era leve e tão quente quanto um edredom de plumas. Eu tinha que admitir que a Azuna estava certa, o sofá lá fora e meu cobertor de acampamento pesado estavam muito longe desse tipo de conforto. Minha cabeça afundou no enorme travesseiro, minhas pálpebras se fecharam e, apesar da situação, senti a fada do sono se aproximando de mim. Lá vamos nós, dormir e ganhar um quarto extra amanhã. Você ainda está acordado, querido. Ayup, a fada tinha saído correndo. Se ela dissesse só estou verificando, que tipo de resposta rápida eu deveria dar? Mas a resposta do outro lado da fronteira não era o que eu estava esperando. Você sabe que existe aquele código anti-assédio? Aquela coisa que surgiu na oficina do Sr. Romolo no quarto andar quando você tentou me acordar. Sim, sim. Esse assunto sinistro acabou com minha sonolência. Agora eu não tinha ideia de onde ela estava querendo chegar. Eu só estava pensando, você me empurrou quando estávamos no banho. Não, eu estava impedindo que você ficasse laranja. Mas você me empurrou. Ayup, então, por que o código anti-assédio não foi ativado? Por que não? Eu não tinha uma resposta na ponta da língua. Tive que pensar sobre isso. Ele não aparece se vocês estiverem em uma PT juntos. Não, porque estávamos em uma PT no quarto andar. Talvez dependa do tempo de contato. Mas não, eu também não me lembro de ter tocado você por muito tempo no quarto andar. Não é uma questão de como você faz contato. Quando você tentou me acordar, você apenas tocou meu ombro e ele disparou, mas isso não aconteceu quando você me empurrou nua. Por favor, não diga isso dessa forma. Implorei. De fato, não era lógico que o código fosse ativado apenas ao tocar o ombro dela e, ainda assim, pressioná-la sem nenhum equipamento não fazia nada. Havia alguma outra condição que fosse diferente entre a oficina e a fonte termal subterrânea, além da configuração do grupo e do tempo de contato? Afugentei a fada do sono, que estava tentando voltar à minha mente. Mas a cama macia e fofa era tão macia e fofa, e se fosse mais macia e fofa, seria macia, fofa. O instante em que comecei a cair do precipício para o sono foi a dica de que eu precisava. Quando aconteceu, você estava dormindo. Ela também devia estar cochilando, pois sua resposta veio com atraso. O quê? O código foi ativado porque eu estava dormindo? Quer dizer que ele não será ativado se você estiver acordado. Não acho que seja isso. Mas é a única coisa em que consigo pensar. Após outro silêncio de muitos segundos, minha parceira temporária me surpreendeu mais uma vez. Mindinho. Estenda seu dedo mindinho. Enfiei meu dedo mindinho no cobertor, depois me lembrei da linha invisível. Mas a fronteira. O valor de um dedo de invasão pode ser ignorado. Apresse-se. Ok. Hesitante, estiquei o braço, colocando o dedo mindinho para fora perto da linha central da cama. Depois de alguns instantes, o que eu supunha ser o dedo mindinho de Azuna roçou o meu e o agarrou. Por instinto, eu o apertei de volta. Então, o que estamos fazendo? Apenas fique quieto.
A janela do código não está aparecendo. Portanto, se adormecermos assim e ela estiver aparecendo quando acordarmos, isso indicaria que sua teoria está correta, até certo ponto. Ah, estou vendo. A tensão se esvaiu do meu corpo. A pressão do dedo mindinho de Azuna diminuiu um pouco e ela sussurrou. Bem, boa noite. Se o prompt aparecer, não aperte o botão enquanto estiver dormindo. Sim, eu sei. Boa noite. Daquele momento em diante, o silêncio caiu sobre a terra dos cobertores, e a única coisa que passava pela fronteira era o som fraco do sono. Fechei os olhos novamente, mas o calor suave do contato do dedo mindinho impediu que minha inteligência se dispersasse por todos os cantos. Eu estava curioso sobre o funcionamento do código anti-assédio, é claro, mas ainda havia muitas coisas para Azuna e eu fazermos nesse andar. Ainda não tínhamos terminado a missão Maldição de Station, tínhamos que ajudar a avançar pelo andar, o manuseio da bandeira da guilda ainda estava no ar e, amanhã, ajudaríamos Kismel na missão para recuperar a chave. E o maior problema de todos eram os PKs. Eu já havia dito a mim mesmo em várias ocasiões que era inútil tentar decifrar o modo de pensar deles, mas ainda assim não conseguia me conter. Por que Morte, o usuário de adagas e o homem de poncho preto estavam tentando fazer com que a DKB e aos lutassem? Especialmente quando era óbvio que isso só prejudicaria nossas chances de vencer esse jogo e encontrar a liberdade de sua prisão eletrônica? Independentemente de suas razões, eu nunca os perdoaria pelo ato de tentar matar Azuna. Jamais permitiria que suas lâminas perversas se aproximassem dela novamente. Por um instante, fui tomado por um desejo chocantemente poderoso. Eu não queria esse dedo mindinho. Eu queria pegar sua mão, puxá-la para perto de mim e envolvê-la com meus braços. Queria deixar claro que eu a manteria segura. Mas eu não podia fazer isso. Nossa parceria provavelmente não duraria para sempre, e não deveria durar. Até o dia em que ela estivesse à frente de nossos melhores e mais brilhantes jogadores, como um símbolo de esperança para todos os jogadores do jogo, eu continuaria a fornecer a ela toda a ajuda que pudesse, como um testador beta. Esse era o meu papel. Deixei que a tensão se esvaísse lentamente de meu corpo, expirei e retesei o dedo mais uma vez, apenas para sentir que a sensação ainda estava presente. Boa noite, sussurrei em minha mente, e finalmente me entreguei ao sono.